Olá, aquele abraço, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia, a pioneira. Nosso grande abraço, a nossa grande audiência das duas maiores cidades aqui do sul da Bahia, Itabuna e Ilhéus. Muito obrigado aí pelo carinho. Avise aos seus amigos, parentes, vizinhos que nós estamos também nas redes sociais. Quem não tem aí a TV a cabo pode assistir a gente pelo celular, né, onde tiver, principalmente naquelas regiões onde não tem a TV por assinatura. Então vocês podem nos assistir pelo YouTube, na página TVI Oficial, e também no Instagram e no Facebook, perdão, no Facebook ao vivo também, na página TVI Play Live. No Instagram você tem as notícias aí de bastidores aqui da TVI, tá bom? Você também pode nos acompanhar pelo nosso aplicativo TVI Play Brasil, na sua loja de Androids, e também no nosso site tviplay.com.br, onde você tem notícias atualizadas minuto a minuto, colocando você em dia aí de todas as ocorrências e notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo, pelo Jornal à Tarde, maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 70 anos, informando a população baiana. Daqui a pouquinho eu vou trazer alguns dos destaques que estão hoje no Jornal à Tarde, no nosso aplicativo tviplay.com.br. Programa de hoje a gente vai destacar também aqui os assuntos em pauta aí desse final de semana, né? Muita coisa acontecendo. Tivemos violência na Bahia, aqui em Itabuna especialmente também tivemos, né, um final de semana violento com assassinatos e acidentes nas estradas. Vamos falar também sobre os conselheiros tutelares, né, que foram eleitos nesse final de semana em todo o estado da Bahia e aqui também na cidade. Foi muito movimentada. A gente vai conversar aqui com o presidente, né, da associação, não é isso? Estadual do Conselho Tutelar, dos conselheiros. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse tema, né, dando mais detalhes para você. Tem hoje também a participação do Joel Filho. Bom dia, Joel. Bom dia, Barbosa. Bom dia, telespectador. Que bom estar aqui de volta, Barbosa, para essa conversa na manhã de segunda-feira, no pós-eleição do Conselho Tutelar aqui em Itabuna. E nós vamos ter a honra, como você já muito bem mencionou, Barbosa, de conversarmos aqui com esse advogado competente, sério. Eu posso dizer isso porque eu conheço a figura. Esqueci agora o Deu branco. Robenilson Torres. É especialista nessas questões que envolvem os interesses dos jovens adolescentes e também as crianças, na verdade. Nós tivemos ontem uma eleição muito movimentada em Itabuna e ninguém melhor do que o Robenilson para fazer um balanço de tudo que aconteceu ontem nessas eleições. Ok, Joel. O programa de hoje a gente vai destacar também, né, um fato que aconteceu ontem na Avenida Princesa Isabel, fato absurdo, né? Um posto de combustível ali que está invadindo a avenida já há algum tempo, né? Foi construído fora do seu limite, destacado aí pelo município, né, na sua lei orgânica e também no seu plano diretor, que fala que as casas ali, as construções, tem que ter um recuo de pelo menos 6 metros. E o posto foi construído praticamente em cima da Avenida Princesa Isabel. E ontem, para combinar, houve uma poda ilegal, né, e perigosa ali. Cortaram as palmeiras que havia sido plantada ali pelo próprio posto. E a pedido do posto, a Coelba foi lá cortar essas palmeiras, né? Além de ser um crime ambiental, hoje em dia, né, você não pode sair cortando tudo que é lugar, né? E aquilo ali não é uma unidade privada, aquilo ali é público, está na via pública. A gente vai mostrar essas imagens aí, né, 2 caminhões da Coelba para fazer essa coisa horrorosa aí, né? Por que não cortou então, não arrancou as palmeiras? Aí cortou lá em cima a copa das árvores e deixou as palmeiras ali, né, no meio da avenida. Esse posto aí, eu não sei, né, o Ministério Público que faz em Itabuna, porque essa área toda desse posto aí está ilegal, né? Não precisa nem ser do município aí um fiscal para saber disso, né? Toda essa parte aí está ilegal, deveria ser demolida, deveria ser arrancada isso aí, porque ali está para passar, inclusive é a saída da marginal
que vem sendo construída aos pouquinhos ali, onde agora vai ser também um supermercado, né? Então a prefeitura tem que ver logo isso aí urgente, né? Porque inclusive tem causado acidentes esse posto aí. Tem muita gente que sai da rotatória e entra diretamente no posto. Além de estar cometendo uma infração grave do trânsito, né? Podendo levar multa, pode causar acidentes. Eu já vi ali casos de possíveis atropelamentos gravíssimos ali. Inclusive nesse último final de semana, na sexta-feira à tarde. Um carro entrou ali, né, a toda velocidade, saindo da rotatória, por pouco não bateu em 2 carros que estavam aí na Avenida Princesa Isabel e também atropelando pessoas que iam passando ali, porque ali é uma calçada, né, a continuação da calçada. Então a gente precisa ver isso aí, né, conversar com o Ministério Público, com a Prefeitura, para saber porque primeiro permitiram a construção desse posto aí nesse local, né, e segundo, agora a derrubada dessas palmeiras por parte dessa empresa, a Iberdrola, que não respeita o meio ambiente, já fez isso aqui, já fez em Ilhéus, ali na entrada da cidade, depois da rodoviária, tinha um bambuzal ali muito bonito, a Coelba derrubou tudo, não pediu sequer aprovação de ninguém, nem da Câmara de Vereadores, nem da Prefeitura, muito menos do IBAMA, eles não respeitam nada, né? Eu não sei se os empregados são treinados para isso ou se eles são realmente abusivos aí nesse trabalho. Quem deveria causar acidente ali é aqueles cabos da Coelba, que hoje não se usa mais aquela rede de alta daquele jeito ali. Hoje em dia são usados os par trançados, chamados, né? E a rede de alta, ele trabalha numa espécie de um triângulo, resumindo a área de atuação, não fica aqueles fios ali espalhados, em alta tensão, correndo o risco de cair ali em cima de um carro, pegar fogo, ou em cima de uma pessoa e vir a matar. Então a Coelba deveria fazer isso. Atualizar a sua rede elétrica de alta, que aqui em Itabuna está ilegal, né? Em muitos lugares aí também, né? Está de forma irregular, podendo causar acidentes graves aos transeuntes. E aí bota 2 viaturas num domingo para fazer essa poda irregular aí na Avenida Princesa Isabel. A gente chama a atenção das autoridades, vamos querer a resposta da Prefeitura, né? Setor de parques e jardins, setor aí de agricultura da Prefeitura, de meio ambiente, quem é que cuida disso aí, né? CESOP, vamos saber quem é o responsável por isso aí. E queremos também da infraestrutura saber de uma vez por todas por que permitir essa construção desse posto nesse local sem o devido recuo aí dos 6 metros, conforme é exigido, respeitando inclusive a marginal que está ali e que tem que ser concluída, né? Porque aquela marginal do jeito que está ali na Princesa Isabel está horrível, esburacada. Eu acredito que o prefeito deve estar esperando a construção daquele supermercado para concluir essa marginal que deve sair aí na rotatória, justamente nesse local aí que foi construído aí esse posto indevidamente. Eu até achei ontem, Joel, que a poda dessas palmeiras era para isso, né? Para tirar esse canteiro daí que está totalmente ilegal. Absurdo. Ok. Bom, vamos agora falar também de outro tema aí, né, polêmico, que é o aumento do combustível e do gás, principalmente aqui na Bahia, né, pela Selen, que foi a única refinaria privatizada no Brasil. Conforme fala do presidente Lula, já era para ter feito a desprivatização, ou seja, a repatriação dessa empresa, né, para a Petrobras, mas até agora nada. E hoje vai aumentar o gás de cozinha, hein? Alguns lugares na cidade já é vendido aqui a R$130, vai aumentar ainda mais. É um absurdo isso, né? Para as donas de casa, para os pais de família que trabalham, são assalariados, fica muito difícil consumir o gás. Aqueles mais miseráveis, né? Aqueles mais humildes, financeiramente falando, são contemplados aí pelo Bolsa Família, né? Mas tem pessoas que trabalham e recebem apenas um salário mínimo, não tem um Bolsa Família, e a maioria, viu, Joel? É verdade. Até enfermeiros aqui em Itabuna, auxiliar de enfermeiros, recebe aí um salário mínimo. Então, para você ver como é, né, a miserabilidade do brasileiro. E aí você tem que pagar aumento no gás de cozinha. Um gás, Joel, que tecnicamente falando, se não fosse engarrafado, ele se perderia. Sim. Porque no refino do petróleo, naturalmente, sai o gás que expande desse refino, né? Em algumas refinarias, inclusive, você passa lá, está queimando esse gás, porque ele não pode acumular. E é um gás que sobe muito. Então, é um absurdo isso, cada dia mais aumentando, e a gente não sabe o que é que vai acontecer com a nossa economia. Por falar na economia brasileira,
o Haddad, né, que estava até mais eufórico, entusiasmado depois daquele arcabouço fiscal, agora se vê aí num dilema, né? Brigou muito com o Banco Central para baixar os juros, as taxas de juros. E o Banco Central, né, atendendo aí aos apelos e às críticas do governo, baixou a taxa de juros já por 2 vezes e pretende baixar mais. Só que com isso, Joel, a fuga do capital está grande. E aí quem está subindo? O dólar, né? E como tem a paridade aí do preço da gasolina, dos combustíveis com o dólar, com o produto internacional, quando sobe o dólar tem que subir combustível. E aí já tivemos uma alta de combustível essa semana e semana passada, né? E provavelmente vamos ter outra alta aí nos próximos 15 dias. Entramos então numa tendência de crescimento do preço gradualmente, não é verdade, Barbosa? O capital que estava no Brasil em função dos juros altos, né? Porque o especulador, ele quer ganhar juros. E aí ele despeja o dinheiro aqui no Brasil, empresta, né? Para receber e ganhar com juros, através dos bancos, através das financeiras, operadoras de crédito. E aí vinha muito capital estrangeiro para o Brasil, e isso forçou a baixa do dólar. Mas uma vez que baixou os juros aqui do Brasil, eles preferem apostar em outro mercado, né? E aí tira o capital aqui do Brasil. Com isso, a nossa reserva de dólar diminui, né? Porque a reserva de dólar do Brasil não é do governo, é do capital financeiro privado. Então, diminuindo essa reserva de dólar, o dólar aumenta, né? E aí, se o governo quiser tentar regulamentar ou regular esse dólar no Brasil, ele tem que dispor do dólar do Banco Central para injetar no mercado financeiro e compensar essa saída de dólar para outros países emergentes. Então, fica aí, né, a nossa preocupação, o que pode acontecer. Porque quando sobe o dólar, Joel, sobe uma série de produtos que dependem do dólar, né? O petróleo é o principal deles, e quando sobe o petróleo, aí sobe o preço de pão, sobe o preço de todos os produtos, porque tudo depende do dólar para o transporte, né? Vamos aguardar aí qual vai ser a posição do governo. O presidente Lula, que está se recuperando bem de uma cirurgia feita no fêmur, né? A última semana, não tem agenda pública para hoje, mas está se recuperando bem e promete voltar logo ao trabalho. A gente vai falar mais sobre isso ainda aqui no programa de hoje. Bom, vamos falar agora sobre aliás, antes de falar do Conselho Tutelar, eu quero falar logo aqui do clima, né? Do tempo para hoje, melhor dizendo. Vamos conferir então como fica o tempo hoje. Não? Tá pronto não? Então daqui a pouquinho a gente vai conferir a previsão do tempo aqui para a região sul da Bahia e também para a capital, Salvador. Então sim, vamos falar desse assunto aí, né? Que é um tema importante que aconteceu ontem, e as mulheres predominaram aí na eleição aqui para o Conselho Tutelar de Itabuna. A gente vai falar disso a partir de agora aqui no programa, e vamos ouvir inclusive aqui o presidente, né, da Associação dos Conselheiros da Bahia, que acompanhou essas eleições aí, né, pela Bahia e também, claro, aqui na cidade, e vai bater um papo com a gente. O Renilson Torres está aqui. Bom dia, Renilson. Obrigado por ter vindo aqui ao programa. Bom dia, Robenilson. Robenilson, perdão, Robenilson. Bom dia, Barbosa. Bom dia, meu amigo Joel. Eu tenho essa mania de trocar os nomes, viu? Obrigado, bom dia aí, telespectadores da TVI. Essa eleição, hoje estamos no dia depois de ontem, tá? Um dia muito importante que movimentou aí os eleitores no exercício da cidadania, onde a população, a sociedade pôde participar da escolha democrática dos conselheiros tutelares em todo o país. É uma eleição unificada, parte de um processo de escolha dos conselheiros que acontecem a cada 4 anos. E estivemos aí, eu que atualmente estou à presidência da Associação Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado da Bahia. Sou ex-conselheiro aqui em Itabuna, exerci meu mandato até 2018. E atualmente também eu sou membro da Federação Nacional de Conselheiros. Então estivemos acompanhando aí vários locais, através das redes, aqui no Fórum Colegiado. Essa eleição que movimentou aí todo o país. Com certeza. Como é que foi ontem na Bahia, especialmente? Alguma irregularidade, alguma coisa a ser notada, não? Pois essa eleição, ela nos trouxe algumas reflexões que já havia desde o início do processo de escolha. Tá? É uma eleição em que encontramos muitos órgãos aí despreparados, tá, para o processo de escolha da eleição, principalmente conselhos municipais em todo o estado,
em grande parte dos municípios são conselhos que estão sendo montados somente para o processo de escolha, da importância que esse conselho tem, o conselho municipal tem, que é um conselho que delibera sobre políticas de criança e adolescente, que identifica as irregularidades, as lacunas e identifica e cria isso aí, é um órgão deliberativo. A gente tem visto essa deficiência em vários municípios. Então, dirigir o processo de escolha é apenas uma dessas competências do CMDCA. Então, a gente viu que encontramos muitos CMDCA despreparados. Vários também foram tomados de surpresa por uma resolução do CONANDA, Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente, que já foi colocado no final aí de 2022, tá? Em que determinava algumas datas para que as leis dos municípios fossem atualizadas, e vários municípios não tiveram tempo hábil ainda de atualizar a sua legislação. E, obviamente, a eleição do conselho no município é a lei municipal que regulamenta, que dirige esse processo de escolha. Então, desde o processo de escolha, a gente já identificava essa deficiência. Ontem, nós tivemos, por exemplo, 2 municípios que precisaram suspender o processo de eleição aqui na Bahia. Em Gandu, a nota oficial do município foi problemas técnicos. A nota do TRE foi que não houve problemas técnicos, não ficou essa discussão aí, o que foi que realmente aconteceu. Estamos fazendo levantamentos ainda. Em Teixeira de Freitas, houve também a suspensão do processo, o adiamento do processo por conta de uma liminar do judiciário, em que incluiria uma candidata. Então, como já havia as urnas, os nomes dos candidatos já incluídos, não teve tempo hábil também de incluir, então precisou ser adiado. Em Salvador, ontem, às 10 horas, ainda tinha colégio fechado, colégio em bairro como Itapuã, um bairro muito populoso, estava fechado ainda às 10 horas, segundo a nota de lá do CMDCA, houve um atraso por conta da coordenadora local, e muitas filas, tempo de espera que chegavam a 3 horas, tá? Então, esses foram os problemas que identificamos. Ainda estamos fazendo, como o Estado é muito grande, a gente está fazendo levantamento para, a partir daí, fazer uma reflexão. Esses atores sociais que fazem parte dessa chamada rede, o sistema de garantia de direitos, precisam de um alinhamento, precisam de uma organização, justamente para que nos próximos pleitos aí não tenhamos os problemas que tivemos agora. Sobre Itabuna, eu não tive conhecimento de nada assim que pudesse chamar a atenção, comprometesse o processo de escolha. A gente teve aí, quero parabenizar os conselheiros eleitos aqui em Itabuna, a maior parte mulheres, 60% mulheres aí. Então, já mostra aí uma tendência desse protagonismo feminino, já que é a tônica, e falam que a tônica até das próximas eleições, né? Então, parabéns também a todos os conselheiros eleitos em todo o estado. E uma coisa, Barbosa, que também chama a atenção, que cabe aqui uma reflexão, é assim, qual a ideia do Conselho Tutelar, tá? Que envolve, que mobiliza muita gente. Aqui em Itabuna teve mais de 6 mil eleitores. O número ainda não um número desejado. E entendeu? Qual era a expectativa de vocês em termos de números de eleitores a participar? Vocês esperavam quantos eleitores participando disso? É porque assim, o Conselho Tutelar em si é um órgão encarregado pela sociedade. Sim. É o exercício de uma democracia participativa. São pessoas escolhidas da comunidade local, pessoas que já pressupõem o conhecimento dos problemas relacionados à infância e juventude, da ausência de políticas públicas. Então, o que se espera é que haja uma participação maciça mesmo da sociedade. A importância de uma eleição municipal, como escolha de vereadores. Vereadores você escolhe para poder legislar sobre o município. Então ficou mas não há essa mobilização. Muito abaixo da sua expectativa, ficou na média. Mas não pode, viu, Joel? Me desculpe, Benício, mas eu soube que é proibido uma campanha, é proibido mobilizar eleitores. Então é diferente da eleição, né? A eleição municipal para vereadores, por exemplo, os vereadores mobilizam ali cabo eleitoral, bota carro para carregar né? Mas é proibido também, né? Mas eles descumprem, infelizmente. Né? E nessa questão aí não pode. Então, eu esperava até que fosse menor, para falar a verdade para você. Porque, embora a gente divulgue aqui, mas a sociedade não sabe de que forma pode participar.
Só quando o conselheiro, né, que é candidato, ele pede o voto daquela pessoa. Sem isso, não tem como, né? As pessoas sabem o que vai acontecer, mas não sabem como, né? Aí no dia fica sabendo, essa então, movimentação o aí... conselho, são 2 em Itabuna ou um só? São 2 conselhos São em dois. Itabuna. É porque então, essa questão... Tendo 2, deveria ter uma mobilização maior. A questão toda é o seguinte, o voto não é obrigatório. Não é obrigatório, domingo, sim. Tá? A gente sabe que não há uma mobilização massiva. Não tem uma campanha, né? Essa pauta é uma pauta que ainda precisa ser priorizada, a pauta da infância, a gente sabe que não é uma pauta que é priorizada, tá? Mas há uma participação grande da sociedade. A gente, embora haja visto o voto não ser obrigatório, mais de 6 mil pessoas participaram. E então, você vê, viu, Abedilson, que aqui em Itabuna, teve as eleitas, tiveram votação quase de vereador, ou até de vereador, porque tem vereador aí que é eleito com 600 votos, né? Sim. Dependendo da cidade, inclusive. Até Itabuna eu já vi segunda chamada aí de vereador com 500 votos, né? 600. Exato, e conseguir a eleição. Então a Catiane ficou em primeiro lugar, que é conhecida como Tia Catiane. Tia Catiane. Teve 773 votos, né? Uma votação de vereador. A Manu teve 667 votos, ficou em segundo. Tainá Queiroz com 665. Tainá reeleita. Foi reeleita, né? Terceiro mandato. Joelma ficou em quarto, Joelma Gonçalves. Reeleita também. Reeleita, 651 votos. Rosa Souza, 491. Reeleição também. Reeleição também, né? Gil, 319 votos. E Rodrigo Brito, 292 votos. Cássio Murilo, com 287 votos. Esse Cássio também é reeleito, né? Cássio é reeleito. Se eu não me engano, o quarto mandato dele. Ficaram aí pelo menos 2 homens, né? Dois homens. Rodrigo, o restante todo mulher. Novo, tem Manu. Tia Catiane também é a primeira vez. Então já traz aí uma renovação. Uma renovação. Para o Conselho, nomes novos aí para dar uma oxigenada a essa situação. Tivemos, grata surpresa também, municípios que candidatos tiveram mais de 1.000 votos, 1.200, municípios pequenos. Aqui na Bahia, vários municípios. Aí se você considerar o tamanho do município, o número de eleitores, proporcionalmente foi muito mais participativo que Itabuna, né? Isso. Porque 1.000 votos elegeria aqui um vereador aqui. Uma membro nosso da associação, ela teve 880 votos lá, ela ficou em terceiro lugar. Olha aí. Entendeu? Então, Poções é um município que também é um município referência nessa questão da infância, de conselho tutelar. A gente tem Poções. O último candidato que ficou em quinto teve 900 votos. Então, a maior parte, lugar, os 4, a mais de 1.000 votos dele. Olha aí. Poções, né? 1.200, 1.100, então há esse envolvimento. São votos, assim, o dobro até de vereadores locais com lá, certeza. Entendeu? Então o Robenilson, e tendência. Aqui em Itabuna, os conselhos tutelares, eles têm a estrutura da qual precisam? Quem dá essa estrutura? É o município? É a prefeitura que cede mobiliário, local para funcionar? Como é que funciona isso? Olha, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, sim, não jurisdicional, mas ele é vinculado o órgão executivo, entendeu? Vinculado a uma secretaria do executivo, ao município, que é a Secretaria de Assistência Social. Então, falo do meu momento em que estava até 2018, a gente teve algumas dificuldades em relação à estrutura, mas hoje o órgão ele funciona ali na Avenida Garcia. Tá? Tem uma sede já estruturada. Há um programa do governo federal que chama de kit de equipagem, que concede um veículo, mais 5 computadores, televisor, ventiladores. Então, aqui em Itabuna, por ter dois conselhos, ganhamos 2 kits de equipagem à época. Então, é com essa estrutura que o conselho funciona. Obviamente, precisa de melhorias, tá? A gente não tem ainda um conselho tutelar no nível de estado que fala assim, esse aqui está todo equipado, não precisa de mais nada. Obviamente, até pelo público, pela demanda. Então, Itabuna está na média estadual, né? Está na média estadual. Uma cidade como Itabuna, a demanda é crescente. Já identificamos, inclusive por alguns estudos, a necessidade de mais um conselho tutelar, que segundo o CONANDA, o Conselho Nacional, a cada 100 mil habitantes deve ser criado um conselho tutelar.
nós temos essa média de habitantes para 2 conselhos tutelares, mas de acordo com a necessidade, com as demandas do município... Já comportariam 3? Já comportaria um 3º conselho tutelar aqui. Ah, que entendeu? bom. O índice de violação de direito de criança e adolescente em Itabuna é altíssimo. Claro, são dados... as situações em si, o público que atende não são coisas que são divulgadas, mas esses números, eles existem. Inclusive, a gente tem uma subnotificação muito grande, decorrência, sobretudo, desse período pandêmico, em que os órgãos assistenciais, a escola e outras associações não estavam ali em contato direto com a infância e juventude. Então, a gente sabe que esses números aumentaram e esse público tem chegado agora com demandas para o Conselho Tutelar que aí nos remete ao entendimento de que há uma necessidade de uma atenção maior. Agora, quais são as principais queixas, as principais reclamações que chegam até vocês? De agressão à criança, por exemplo? Maus tratos, né? Maus tratos? Tem esses casos mais recorrentes em relação a maus tratos de criança e adolescente. Tem os casos de... o próprio índice de abuso sexual de criança e adolescente tem sido assustador. Esses dados eles têm crescido, temos que ter uma atenção muito maior ainda com isso. Decorrência também da própria falta de atenção dos órgãos de educação, tá? O ECA, inclusive, diz lá no seu artigo 56 que o estabelecimento educacional precisa encaminhar as notificações de crianças com alto índice de repetência, com alto índice identificando algum tipo de maus tratos. Então a gente percebe ainda que não há um fluxo contínuo disso. Acontece isso nos órgãos educacionais, nas escolas, mas isso não tem chegado ao Conselho Tutelar como deveria chegar. Inclusive, outra situação também que faz com que o próprio conselheiro tutelar não execute o seu papel de forma plena como deveria, são as situações das distorções. Então é preciso falar de distorções, que é o papel do Conselho Tutelar sendo entendido de uma forma diferente do que está da previsão legal. Eu quero falar basicamente essa questão da agressão sexual sim. Contra as crianças, né? Geralmente, quem pratica esses fatos são pessoas da própria família? Todos os dados e estudos, eles seguem nessa mesma linha. São pessoas próximas àquela criança ou aquele adolescente. Tá? Às vezes na própria casa. Tem casos muitos casos de pais vizinhos, que praticam esses atos contra as próprias filhas, os filhos. Pais, padrastos, pai, mãe, tio, entendeu? Então acontece esses casos. Até a mãe também. Né? Infelizmente tem casos. Que absurdo, hein? Nesse sentido, entendeu? A gente tem casos concretos. E isso precisa ser identificado, a menor suspeita, e esse quem povo identificar tá na precisa cadeia? fazer denúncia. Porque assim, qual o papel do conselho nesse sentido? Sim. Quando identificam a situação nessa linha, claro, o Conselho Tutelar não investiga, o Conselho Tutelar não é um órgão de execução de serviço, sim, mas ele vai identificar... Mas ele pode denunciar. Dentro da rede, quando chega a denúncia para o Conselho, essa denúncia ela tem 2 fluxos. Sim. O primeiro é a atenção à criança, na questão de acionar os órgãos de saúde, acionar os órgãos assistenciais para um acompanhamento psicossocial daquela criança. E, paralelo a isso, há um encaminhamento de notícia de fato ao Ministério Público. A Promotoria da Infância, aqui em Itabuna é a 12ª Promotoria, que ali vai iniciar um inquérito policial, uma instalação de um inquérito, vai determinar para que haja aí a responsabilização do agressor, o afastamento dele de casa ou outro encaminhamento. E o Conselho Tutelar, ele tem a função de acompanhar todo esse ciclo, principalmente voltado para a atenção à criança, para que essa criança ela tenha esse seu direito, pelo menos os efeitos minimizados, né? Que quando a gente fala de abuso sexual, agressão, não é direito ressarcido, já houve o dano ali. E aquele dano agora acontece para o resto da vida, mas minimização desses efeitos. Quais são os sinais, os primeiros sinais que uma criança vítima de agressão sexual apresenta? Quais são os primeiros?
eu falo até do ponto de vista de educador, eu atuei como professor por 15 anos. E o que é que ele muda o comportamento na escola, o desempenho escolar dele fica fragilizado? São vários sinais. São vários sinais. Mas os mais comuns. Dentre eles é assim, aquela criança, ela muda radicalmente seu comportamento. Se é uma criança mais atraída, ela passa a ser uma criança mais inquieta, mais agitada. O contrário também. Você vê uma criança ali mais ativa e fica você mais percebe que em tímida. determinado tempo ela começa a ficar mais isolada, mais sonolenta, mais assustada com as coisas. Então são sinais, esses sinais são sinais visíveis. Isso é bom você dizer, porque entendeu? Os telespectadores poderão, a partir dessa sua declaração, observar melhor as crianças no entorno dessas pessoas adultas. Sim, sim. E assim, para a pessoa identificar e ela denunciar, a gente tem tanto o endereço do conselho, o telefone do conselho tutelar, mas tem um número importantíssimo, que é o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, que a pessoa pode ligar para o Disque 100, não precisa se identificar, não precisa ter certeza do que está acontecendo. O anonimato da pessoa, do denunciante, é garantido. E ela só precisa ter suspeita de que algo ali está anormal, algo ali está diferente do comum, entendeu? Mas aí também há o risco de alguém que não gosta de alguém resolver fazer uma denúncia, já que não precisa se identificar, uma denúncia que não, cujo fato... Fundada, né? É uma denúncia falsa. A maior parte dessas questões, principalmente em relação à criança, ela não tem, talvez ela não tenha ali uma identificação física. Sim. O abuso nem sempre há uma identificação física, mas assim, precisa ser apurado. Então, existem várias formas de apuração. Não é somente chegar, olha, houve uma denúncia, se a denúncia for infundada, a pessoa vai ali responder legalmente por um crime que não cometeu. Há diversas formas, é aí que tem as equipes técnicas que elas conseguem identificar. E essas denúncias infundadas, vocês têm vários casos registrados? O índice de denúncias infundadas ele é muito pouco, entendeu? É muito pouco. Geralmente, quando chega a denúncia relacionada principalmente a esse item que a gente está discutindo, significa que há, sim, algo acontecendo. Até pela frequência com que isso ocorre e a maior parte das vezes são números subnotificados. Essas pessoas, elas identificam, mas não chegam para o conselho tutelar, entendeu? Às vezes a situação fica ali recorrente por vários anos. A gente tem casos que a pessoa ali, quando chega um caso, vai ver que a criança, o adolescente já estava ali sofrendo há 3, 4, 5 anos naquela família. Então, existem formas de identificar, tá? Escuta especializada, depoimento especial, são leis recentes que ajudam a essa identificação, tá? Sem que a criança, inclusive é importante que a criança ela não precisa ser revitimada, contar para o conselho tutelar, contar para o delegado, contar para a assistente social, contar para o juiz, não. Existe chamada a escuta especializada, que a criança ela vai, o primeiro que atender já pode fazer as anotações, aquilo ali, já no final ela também já serve como um referencial para que se identifique se houve ou não a situação do qual estamos tratando. Quando o juiz tem que afastar, né, tirar a guarda de um pai, de uma mãe, chega a esse ponto, né? O conselho precisa elaborar um documento para isso? É o conselho que sugere isso ao juiz? Como é que acontece isso? Isso, quando essa denúncia ela chega ao conselho tutelar, o conselho tutelar representa contra a família, encaminha a notícia de fato ao Ministério Público, o Ministério Público vai instaurar ali se vai oferecer a denúncia ou não, ou se vai arquivar. Quando chega para o judiciário já tem outros encaminhamentos. Tem um relatório do Conselho Tutelar, que encaminhou aquela criança, aquele adolescente, mas também o judiciário ele tem a própria equipe técnica, tem a perícia social. Então, um assistente social vai fazer um estudo social daquela situação e, ao final, vai passar um relatório técnico para o juiz que vai dar embasamento, vai instruir aquele processo para poder embasar qualquer sentença que for ser determinada posteriormente. Quando a polícia prende o indivíduo, né, que toma conta cria uma criança ou duas crianças, não tem o parceiro ou a parceira, né? Como é que acontece isso? A polícia comunica a vocês ou é o juiz? Como é que... Acabou de prender lá, né? Isso. Aí detectou que ficaram a criança sozinha lá, abandonada, porque quem cuidava era aquela pessoa que foi presa. Como é que entra aí o conselho? Ali, quando já há essa prisão dessa pessoa, a criança está sozinha, já ali uma violação de direito, né? Então, a violação de direito relacionada à criança, o Conselho Tutelar precisa ser comunicado, obviamente, por não ser o órgão executor,
já pressupõe que exista uma equipe de assistência social, pressupõe a existência de um plantão de assistência social. Isso é o óbvio, isso é assim, o que deveria ser, para que aquela criança fosse acolhida. Esse acolhimento também é determinado pelo judiciário. Assim como o Conselho Tutelar tem um plantão, o Ministério Público também tem os seus plantonistas, o Judiciário também tem seus plantonistas, só que na prática eles não são acionados. Quando acontece uma situação assim, o primeiro órgão acionado, na maior parte das vezes o único, é o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar pegue aquela criança ali e faça o acolhimento daquela criança. Embora depois, no máximo 24 horas, precisa ser comunicado ao juiz sobre aquela situação para que as outras providências possam ser tomadas. Mas agora, assim, há necessidade da gente refletir isso justamente com o CMDCA para que haja uma equipe técnica. Porque conselheiro tutelar não são técnicos. São pessoas leigas nessa temática, não estão ali, embora tenha vários conselheiros assistentes sociais, conselheiros que são psicólogos, mas eles estão ali como um fiscal da lei, zelar pela garantia, não é o executor da medida que ele aplica. Entendeu? Então pressupõe que deva haver uma equipe técnica para justamente dar esses encaminhamentos. Ok. Bom, a gente está conversando aqui com o Robenilson, né? Torres, não é isso, Robenilson? Isso, Agora eu acertei, Robenilson Sena Torres. Agora memorizei o nome completo. Sobre essa questão, né, do Conselho Tutelar, o que faz o Conselho Tutelar, que ontem nós tivemos a eleição, né, em todo o estado da Bahia. Muitos conselheiros já foram eleitos. Na verdade, foi no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eu sei, mas estamos falando aqui da Bahia, né? Porque o Robenilson preside aí a Associação da Bahia. Bom, Robenilson, então, qual é a duração agora desse mandato, dessas pessoas eleitas e reeleitas? Pronto, o mandato é de 4 anos, tá? Começa a posse a partir de 10 de janeiro, e aí segue o mandato por 4 anos. Eu quero que o senhor me permita, Barbosa, ler aqui um pequeno texto de um amigo, Lauro Trindade, que ele fala o dia depois de manhã, que traz pra gente umas reflexões também sobre a partir de agora, entendeu? Essa atenção que deve ser tida, entendeu? Vai lá. Esse texto de Lauro Trindade, que é um palestrante, um amigo palestrante, falei pra ele, olha, quando eu for no programa eu vou ler seu texto lá, que é um texto muito reflexivo. Ele diz assim: no dia depois de ontem, depois da eleição do Conselho Tutelar em todo o Brasil, no dia depois de ontem, o que eu desejo é que o mesmo furor e afinco de vários segmentos da sociedade continue à disposição da infância e adolescência, como estiveram à disposição nesta eleição do processo de escolha de conselheiros tutelares. No dia depois de ontem, eu espero que os agora conselheiros tutelares eleitos, escolhidos, tenham a mesma garra na defesa dos direitos da criança e do adolescente, como tiveram durante a sua campanha e durante o dia de eleição. No dia depois de ontem, eu espero que todas as rusgas criadas nesse período de processo de escolha entre o colegiado sejam esquecidas ou apagadas, para que não prejudiquem o bem maior que a lei determina, que são as crianças e adolescentes de cada município. No dia depois de ontem, é claro que a mágoa e a tristeza no coração ainda se perpetuará por longos dias no coração daqueles que não conseguiram votos, o suficiente para continuar no Conselho Tutelar. Mas é necessário entender de que a infância e a adolescência é atemporal e que é necessário erguer a cabeça e continuar olhando para o horizonte do zelar pelo cumprimento dos direitos humanos de criança e adolescente. No dia depois de ontem, espero que segmentos que apoiaram candidaturas entendam de que as ações deles não serão toleradas dentro do Conselho Tutelar, porque a soberania do órgão Conselho Tutelar está no seu colegiado e não em forças externas e estranhas ao órgão. No dia depois de ontem, eu mais uma vez desejo parabéns aos que lograram êxito e digo aos que não alcançaram o seu objetivo de que vocês perderam a batalha sim, mas jamais perderão a guerra, porque a militância dos direitos da criança e do adolescente é muito maior do que uma eleição. No dia depois de ontem, eu desejo que continuemos a lutar. Bom dia, Lauro Trindade. Ô Robenilson, aí do Lauro. Os conselheiros tutelares, eles têm direito a tantas quantas reeleições eles resolvam disputar ou não? Até 2 processos atrás de eleição, era permitida apenas uma recondução. Tá? Então, com a atualização da legislação, é permitido quantas seguindo a eleição normal, né? Isso. Agora não tem mais um número assim específico, não. E legislativos. Isso. Ok, então conversamos aí com Robenilson Torres,
Muito obrigado, Robenilson, por ter vindo aqui ao programa. Falou tudo aí sobre essas eleições, né? Já lemos a lista aqui dos eleitos, reeleitos, a maioria mulheres, né? Tivemos apenas 2 homens aí reeleitos. E agora o mandato de 4 anos que começa dia 10 de janeiro, não é isso? Isso. Mais uma vez eu agradeço o espaço por trazer uma pauta tão importante. Parabéns à produção, à TVI Barbosa, meu amigo Joel. Parabéns Obrigado. Mais uma vez aos conselheiros tutelares, e a Aquiteba ela se coloca à disposição aí para dar todo o suporte na defesa dos direitos das crianças e dos conselheiros tutelares aí por esses próximos 4 anos. Bacana, muito obrigado por ter vindo. Em breve vamos lhe convidar aí de novo para a gente fazer um mini debate aqui, né, sobre o ECA, né? Sobre o que precisa melhorar no ECA, o que está sendo realmente cumprido, o que não está. A gente vai fazer esse debate aqui. Obrigado. Obrigado, estamos à disposição. Ok. Temos a previsão do tempo aí, Cássio? As cotações, né? Então vamos conferir as cotações aí de hoje. Daqui a pouquinho uma entrevista aqui com o padre sobre a questão do aborto. A gente vai para as cotações. Vamos lá. Na arroba do cacau, né? Itabuna, 273,30, Ilhéus, 273,30, já na Bolsa de Nova York, 266,42. Em Camaquã, 273,30, mesmo preço indo para Eunápolis. Arroba do boi gordo, 15 quilos, em Feira de Santana está sendo comercializada ainda hoje a R$200, Itapetinga R$190, Teixeira de Freitas 195, em Salvador R$205, Eunápolis 185. Café arábica, saca de 60 quilos em Barreiras, é o maior preço, R$ 812,50 a saca, 60 quilos. Já em Vitória da Conquista, R$ 750, na Bolsa de Nova York, R$ 995,35. Em Luiz Eduardo Magalhães, também com preço bom. O café Conilon, no sul da Bahia, é comercializado a R$ 610, Itamaraju, mesmo valor. Lembrando aí que o arábica, né, que é o forte de Vitória da Conquista, Chapada Diamantina, aqui na Bahia, né, está sendo bem valorizado na Bolsa de Nova York e está sendo vendido aqui na região e na Bahia abaixo da Bolsa de Nova York, né, muito abaixo. Então tá bom aí o negócio aí, né, bom para quem compra, na verdade não tá tão bom para quem vende, né. Por falar em grãos, né, nós temos aí agora, já em alguns estados do Brasil, o início do plantio do trigo, né? O Brasil que é muito fraco no trigo, a gente acaba importando muito trigo de outros países, principalmente da Argentina. Mas o Brasil agora está começando a incentivar o plantio do trigo, principalmente em regiões onde isso não era costumeiro. Nós temos agora aqui no oeste da Bahia, plantio de trigo já começando, hein? Então, entre a safra de soja e de milho, os produtores agora também estão trabalhando aí nessa entre-safra com o trigo. E já tem muita gente, inclusive, colhendo o trigo aqui do oeste da Bahia. Isso é bom, viu? Principalmente para nós baianos, né? Porque vai baixando aí o preço do pãozinho, né? Porque a gente fica muito dependente de outros países. Isso significa o preço do dólar, como eu falei no início do programa. Quando o dólar sobe, aí esses produtos acabam subindo, esses produtos importados. Então, o Brasil se tornando aí um grande produtor, porque tem terreno para isso, tem clima para isso, se tornando um bom produtor de trigo, assim como é de soja e milho, né? A gente vai poder ficar mais independente e não trazer tanto trigo importado. E o pãozinho, né, que é tão consumido no Brasil, e ajuda a regular o preço da inflação, esse pãozinho pode se tornar aí mais barato, mais em conta, né, para o cidadão. Essa semana até a gente viu uma vitória aí, né, que foi o preço do ovo baixando. Cartela de ovo, que é a comida mais em conta aí para a classe mais assalariada, né, e até aquelas pessoas mesmo que são bem de vida, mas gostam de comer ovo aí para melhorar, né, a sua questão muscular, que agora está muito na moda. Então essas pessoas foram felizes aí essa semana, porque o ovo quase voltou ao preço que era praticado há 3 anos, 4 anos atrás, né? A cartela de 30 ovos chegou a custar agora essa semana R$14, bem próximo dos R$10
que era vendido lá antes da pandemia, né? Barbosa, então, parece sonho, mas é real. Redução de preço de produto importante como o ovo e a carne no país, também, não é? A gente pouco ouviu falar nisso ao longo da história. A carne eu já esperava, viu, Joel? Porque a carne foi uma manobra política, né? Sim, sim. A carne, os irmãos Batistas, né? Foram contemplados agora pelo governo com o perdão de uma dívida de 7 bilhões. 7 bilhões. Eles que regulam o preço da carne no Brasil, né? O Joel Batista e os irmãos daquele grande frigorífico, né? Que tem um monopólio hoje no Brasil, eles acharam que... E o governo generoso com monopólios. Não, e lamentável, mas é verdade. Monopólio que ajudou, diga-se de passagem, na eleição do nosso presidente Lula. Exatamente. Porque desestabilizou o governo passado, né? Botou a carne nas alturas. E aí essa ligação é antiga. Antiga, né? E o consórcio da mídia, né? Que tem um consórcio no Brasil, aí começou a descobrir pessoas que estavam comendo osso, que eu nunca vi isso, né? Mas, infelizmente, o Brasil é assim mesmo. E isso levou ao presidente Bolsonaro, na época, a instituir ali um auxílio, né? De R$600. Bolsa Família era 180, ele passou a dar R$600 para tirar essas pessoas da miséria que estavam ali comendo osso devido a essa alta do preço. Então eu já esperava que depois das eleições a carne viesse a baixar. Por sinal, Joel, os produtores alegam hoje que o supermercado não está praticando o preço real, porque a carne está sendo entregue aos distribuidores, né, aos atravessadores e aos supermercados muito mais barato do que eles estão vendendo. Então daria para vender mais barato ainda, coisa de 10% a 15%, mas você sabe que a ganância também dos comerciantes é grande, né? Quando eles aumentam o preço, eles não sabem baixar na mesma proporção. Então, eles ficam aí, continuam vendendo ainda carne na casa aí dos R$40, por exemplo, carne considerada aí como de primeira, né? Mas eu já disse aqui que para quem sabe apreciar a carne, não existe carne de primeira nem de segunda. Toda carne é boa, basta saber preparar. Mas aí um filé, por exemplo, está sendo vendido ainda a mais de R$40, quando hoje poderia estar custando na casa dos R$35. Só para a gente ter uma medida aí, um parâmetro como está cara ainda a carne. Mas a carne com osso já baixou bastante e Itabuna e Ilhéus, por exemplo, né, que são os maiores mercados aqui da região, essa carne já chegou aí para um valor aí na casa dos R$13, R$12 o quilo em alguns estabelecimentos, né? Então já é um bom sinal para aquela pessoa assalariada que não estava podendo ter acesso à carne, mesmo com osso, Joel, que é a carne mais difícil aí, né? Porque uma carne que vem com osso, ela pesa muito mais. Não é que ela não seja boa. Como eu disse aqui, ela é muito saborosa, até mais do que certas carnes. Agora a carne com osso, dizem que é mais saborosa do que a sem osso. Muito mais. Dizem o churrasco que predomina, a carne, Joel, para ter sabor mesmo gostoso, tem que ter osso e um pouco de gordura. Mas isso é essencial. Você tem uma ideia, na Argentina, onde se faz o melhor churrasco do mundo, né? E ali nos Pampas do Sul, no Rio Grande do Sul, no Uruguai, a carne mais utilizada no churrasco é a costela. É feita no fogo de chão e é o melhor churrasco. Lá pouco se fala em picanha, né? Sem dúvida. A picanha, se você for comparar sabores com a carne com osso bem preparada no churrasco, a carne com osso muito mais saborosa. Mas essa carne pesa no bolso das pessoas porque se você compra 1 quilo de carne com osso, metade é osso e osso ninguém come, né? Então pesa um pouco mais por isso. Quando ela chega a esse preço que estava aí na casa dos R$13, que está agora aí sendo praticado, aí já compensa mais, né, para que as pessoas adquiram essas carnes. Hoje eu estou aqui com o Padre Tônio Valério, que é um entendedor de carne também, porque ele compra muita carne, viu? O Padre Tônio Valério tem um restaurante aí da igreja, na sua paróquia, na sua comunidade. A gente já mostrou aqui as imagens, né? E diariamente ele prepara aí várias refeições para atender a necessidade ali de muitas pessoas. A gente trouxe ele aqui hoje por um outro motivo, mas não custa nada lembrar isso, né? Bom dia, Padre Tônio. Obrigado por você ter vindo aqui, viu? Padre, a gente abordou aqui semana passada, né, a questão do aborto que está sendo discutido aí, porque tem temas no Brasil que só interessa assim de 4 em 4 anos, né? De 3 em 3 anos ali entre as eleições, porque os políticos aparecem com esses temas. Mas depois não dá em nada, não se resolve nada e a população... E os problemas continuam.
Então agora voltou a se discutir a questão do aborto entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal apoia a liberação do aborto, já deu votação sobre isso. Descriminalização, né? Do aborto, e a Câmara e os senadores entendem que não deveria ser dessa forma. A igreja também, né, tem sua opção, porque a igreja é a favor da vida e contra o aborto, né? E semana passada nós trouxemos aqui um pastor da igreja Assembleia de Deus, e hoje estamos trazendo aqui a representante da igreja católica, o padre Tônio, que vai falar sobre essa questão do aborto para a igreja católica. O que significa, padre? Para mim é uma grande alegria estar hoje na TVI, nessa rede de comunicação, falar dessa importância, né? E nós voltamos à Constituição. O que é que a Constituição pede? A favor da vida, entende? Porque entende que tudo que está no cosmos e no universo, quem contempla é o homem e a mulher através da vida. Se negar a vida, tudo é em vão. Negar a vida é negar sonhos, é negar horizontes, entendeu? Então, dentro do princípio, no manual do fabricante, que eu chamo a Bíblia, que é o manual do fabricante, está lá, né? A favor da vida, não matar, e depois crescei-vos e multiplicai-vos. Se eu tiro uma vida de um aborto, eu estou contra o manual do fabricante, que é a Bíblia. É verdade. Eu também costumo chamar a Bíblia de manual da vida, porque ela ensina tudo, né? Isso. E se a gente for olhar, o princípio até de algumas profissões estão ali, né? Como o direito, por exemplo, né? O princípio do direito está dentro da Bíblia. O bom advogado, o bom juiz também, se basear pela Bíblia, né? Isso. Trabalha certinho. Tem alguma pergunta, Joel? Por enquanto, não. Ok. Ô, padre, nós tivemos aí, né, até um embate recentemente, né, de um bispo com a ministra Rosa Weber, porque eles entendem, né, não só a Rosa Weber, que era presidente do Supremo e agora se aposentou compulsoriamente, mas também outros ministros ali entendem que as pessoas, né, é que decidem. Então, a descriminalização, né, vai proporcionar a qualquer pessoa ir ali no médico e falar, não, eu não quero ter o filho e vou tirar, né? Como é que o senhor viu essa decisão do Supremo? Eu achei uma aberração, entende? Porque uma mulher grávida, ela fala, eu tenho direito ao meu corpo de decisão. Só que o que está dentro dela é outro corpo, ela não tem direito a esse corpo, né? Ela tem direito ao cabelo, a cortar o cabelo, ela tem direito a um rim, tudo isso pertence ao corpo dela. Uhum. Mas o que está dentro dela não faz parte do corpo dela, não é? Ela é apenas uma geradora de vida. Então, se ela tem direito à vida, essa criança que virá a nascer, que está sem voz e sem vez, tem muito mais direito ainda de viver. Aí vai criar contextos explicando por que ela tem que cometer o aborto. Não, mas ela é uma criminosa. Infelizmente, eu tenho que reafirmar que ela é uma criminosa e que se paga matador de aluguel para tirar essa criança que tem direito à vida. Como eu fui fruto de um aborto, entende? Minha mãe teve 16 filhos. E na época, era 15, e meu pai matou 2 pessoas. Um senhor de 80 anos e uma criança de 7 anos. Ele disse, quem abrir as portas, eu mato todo mundo. O vizinho abriu, ele matou, e um netinho veio, meu avô, e meu pai matou. Então eu sou fruto de um pai criminoso e não nego essa minha história de vida. Minha mãe, porém, inocente, jovem, que morava na roça, meu pai trouxe para a cidade, e lá que gerou esses filhos todos, né? E na época ela estava grávida da minha pessoa, e ela disse, a nossa casa era 4x4, não tinha porta, não tinha janela, ali era a sala, ali era a cozinha, ali era tudo na nossa casa, não é? E não tinha uma condição de vida para viver, mas estava morando com meu pai com 15 filhos. E nessa época ele fez essa fatalidade da vida e foi preso. E ela disse, 15 passando fome, com um na barriga, é melhor que esse menino morra lá do que morrer nos meus braços. E tomou o remédio. Mas Deus quis que eu viesse ao mundo.
né? Eu venci por Deus, né? E aí a mulher disse: Dona Ideia, a senhora tem 15 filhos passando necessidade. Se a senhora me dá esse menino que vai nascer, eu te dou a feira. Eu fui comercializado, né? Além do aborto, que nasci com essa rejeição, porque virou moeda de troca. Isso, né? Aí duas coisas que para me resolver psicologicamente quando eu vim ao mundo, né? Então o senhor foi adotado depois por uma outra pessoa. Aí, quando eu nasci, a minha mãe não me deu. Ela se arrependeu, ela não se arrependeu e não me deu. E depois de 3 meses, o ladrão entrou dentro do nosso barraquinho e roubou tudo que tinha. Meu pai estava preso. E eu desapareci da casa. Minha mãe ficou desesperada. Além de roubar tudo, roubou o menino também. É? Mas depois me achou. Eles me botaram numa trouxa de roupa, amarraram e jogaram dentro do mato. Olha. Aí depois Meu me achou. Deus do céu, que história. Aí me achou lá. Rapaz. Aí, depois de muitas horas, lá eu todo roxo já, e eu nasci com muitos problemas psicológicos, com muitos traumas também. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E eu conheci a verdade, não é? Que lá em Efésios 1, capítulo 4, antes da criação do mundo, eu já te chamei, eu já te criei, tu és meu. Então, eu já existia em Deus. Não é? E lá em Jeremias 1, versículo 5, vai dizer: antes da fecundação no ventre da sua mãe, eu já te concebi, eu já te conheci. Então eu já existi em Deus. Apenas a mulher, ela é um meio desse eu que está em Deus, que sou eu, participa para chegar ao mundo. Então ela não é dona de mim. Né? Eu tenho uma vida própria. Né? Apenas Deus utiliza de um homem e de uma mulher para que a criação dele se multiplique e venha ao mundo. Então não concordo que a mulher tem direito ao seu corpo, tem direito de tirar a vida, porque ela tem direito de decisões. E quem está lá não faz parte do corpo dela. Né? Ô padre, a sua história é muito bonita, viu? Agora eu fiquei curioso, o senhor foi jogado, né, no mato pelos bandidos, né, que lhe sequestraram. Barbosa, e quem o achou? Quem o resgatou? Desculpa eu interromper. Essa história do padre Valério, né? Não. Tony Valério. Tony Valério. Dá um livro. Uma história bonita, viu? Minha vida foi muito sofrida, mas muito assim, eu venci a vida, eu sou feliz e eu acho. Você é um vencedor. Quando fala em aborto, eu falo, poxa, eu não teria o direito de vir ao mundo, de falar, de me expressar. Né? E então não concordo muito, porque depois minha mãe falou: filho, se eu te abortar, se você morresse, eu não tinha um orgulho de ser mãe de um padre. Hoje eu sou um padre e um padre muito feliz. Então, que bom, seja qual for o contexto da família, da mãe, da mulher, não dá o direito de tirar a vida. Não dá o direito de tirar a vida. Inclusive, padre, tem religião, né? É até cristã, né? Se diz cristã, mas eu estranho as formas que eles pregam para os fiéis, que eles dizem que a questão da vida humana, do nascer, não tem nada a ver com Deus, que foi um homem ou uma mulher ali que decidiram fazer. Ora, se a gente acredita na Bíblia e lá diz que uma folha não cai do pé de uma árvore se Deus não der o consentimento, e Deus sabe um fio de cabelo que você tem na sua cabeça, eu tenho que acreditar que tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, quando a pessoa decide ter um filho com outra pessoa, ainda que seja uma relação fora do propósito ali da sociedade, né? Foi um estupro, ou foi um namoro, ou foi um caso, aquilo tudo tem um consentimento de Deus, porque ele libera uma vida para nascer, não é isso? O que é que o senhor acha? Não, correto, ele libera uma vida. Se chegou a fecundar, foi por permissão de Deus. Como é que a Bíblia diz que um pardal não cai sem a permissão de Deus, que os fios de cabelo são todos contados, que uma folha de uma árvore não cai sem a permissão de Deus? E por que na gestação eu tenho que tirar porque não foi plano de Deus? É uma propriedade da pessoa, né? Não é. Tudo plano de Deus. E estamos sendo contra o projeto salvífico de Deus, crescei-vos e multiplicai-vos. Exatamente. Às vezes até um estupro, né, que foi feito por um bandido, tem um propósito de Deus ali. Tem um propósito. Eu conheço tantas pessoas que foi fruto de estupro, fruto de marido que não queria que a criança viesse ao mundo, aborto.
mas venceu, e são grandes pessoas, grandes padres, grandes freiras, né? Então Deus faz milagre, né? E nós não temos o direito, pela história, pelos fatos que acontecem, dizer eu vou tirar a vida. Nós não temos esse direito. Eu achei bacana esse argumento agora, porque, né, acho que as pessoas têm que refletir nisso, né, padre? Isso. Não é se a lei permite, a lei não permite. Eu acho que antes da lei, antes de tudo, tem que se preservar a vida e a Deus acima de tudo, né? A vida e a Deus. Eu confesso muitas mulheres, e elas vêm chorando, padre, eu fiz aborto. E tem um problema psicológico muito sério. Eu trato de mulheres que, pelo contexto lá, pela indução de pessoas erradas, cometeu o aborto, mas sofre drasticamente, psicologicamente. E tem mulheres dessas aí que, na maioria das vezes, não tem mais oportunidade. Parece que Deus tira a oportunidade dela engravidar de novo, né, padre? E fica com esse trauma. Fica com trauma pro resto da vida, né? Pro resto da vida. Então, tratar-se de vida, vamos supor, as leis não pode, agora tem que cuidar dos ovinhos das tartarugas. Não pode ir lá, porque senão é crime, vai preso. Não pode matar uma cobra. E não a vida pode humana? Matar as capivaras. Agora a vida é vulnerável. É verdade. Eu tenho direito, porque faz parte do meu corpo. Eu não faço, nenhuma vida faz parte do outro corpo. O corpo apenas é um canal para que a outra vida chegue ao mundo. É verdade. Joel. A reflexão do padre é muito importante. Não é o fato de uma gravidez indesejada que se justifica um aborto, né? Tirar o direito à vida. Elas vão Isso falar é terrível. De muitos pontos. Padre, foi um estupro. Padre, foi uma gravidez indesejada. Padre, eu não tenho como cuidar da criança. Não trabalho e tal. Mas eu conheço tantas pessoas que falam, padre, me arranje uma criança que eu quero adotar. Se você não quer ser mãe, mas teve o privilégio de gerar, que tenha o privilégio de doar também, né? Mas garanta a vida da criança. Mas garanta a vida. O importante agora, garantir optar pelo pior, que é abortar, é terrível. E a lei diz que temos direito à casa, à moradia e tudo mais, direito à vida. Agora, quando é uma criança sem voz e sem vez, não tem direito? E às vezes eu fico olhando, Joel, e Sim. o padre, né? Casais se divorciam, né? Sim. Que hoje na sociedade isso é muito comum, até demais, né? Se divorciam aí todo dia. E às vezes tem crianças na relação. E a mãe faz questão de criar o filho de todo jeito, né? E tem direito realmente, e por lei é garantido a ela o direito, né? De criar os filhos. E por que no aborto, então, ela não pensa nisso, né? Não, eu não vou abortar, eu vou criar, porque é meu, né? É meu. Não importa se o cara que fez eu não gostava, se era um estuprador, mas a criança ali se ele vai ser um pai presente ou ausente, não importa. Não importa, claro. Ela tem que ter realmente como filho, porque mais da metade ali dos genes é dela. E assim, nós devemos buscar a solução do problema. Não matar a vida. Olha, criar o outro problema, né? Se conversar com a mulher que ela foi cometido um estupro, se conversar com a mulher que ela não tem como trabalhar uma casa e mostrar o valor da vida e que ela estar ali hoje, como essa ministra, ela está ali hoje porque ela teve permissão de vir ao mundo. E se a mãe dela interrompesse essa vida dela, será que ela não tem consciência do que ela está falando? Então, se dialogar com essa mulher grávida que foi cometida pelo estupro e mostrar o valor da vida da criança, mas mostra uma cultura abortiva, uma cultura de morte, não é? A solução é isso, e a solução não é isso, não é? Tem tantas famílias que queriam ter uma criança, né? E eu digo assim, quando minha mãe fala assim, ô filho, eu tentei te abortar, mas por diversos contextos, mas se tivesse alguma pessoa que me orientasse, me indicasse, mas ainda bem que você venceu, vendi você, mas uma mulher veio buscar, eu não entreguei você. Você hoje poderia ser uma pessoa de berço rico, porque eu passei fome, passei necessidade. Eu lembro que eu tinha, quando eu era com 7 anos de idade, minha mãe me deu uma lata de extrato de tomate. Lembro como hoje, uma lata vermelha com elefante verde, que eu nunca vi elefante verde. Ela, filho, você vai na vizinha do lado direito e pede o café.
Na vizinha A do lado, latinha era vazia, né? a vasilha, né? E pega na vizinha do lado esquerdo a farinha, mistura tudo e come. Essa era a minha comida. É mesmo, né? pai. Café Passei com farinha. muita fome, minha família passou muita fome. Entende? Rapaz. E eu criei trauma dessa latinha. Latinha né? de elefante É verde. tanto que eu passei tanta fome, minha família, a gente Rapaz. comia jaca, guardava o caroço, cozinhava para comer como feijão, aquilo ali, né? Olha que coisa. E a gente E é gostoso, não, viu, cara? Não tinha De nada, jaca, eu já né? comi também. E às vezes eu via, muitas das vezes, minha mãe cozinhar o feijão, fazer Feijão um de bolinho jaca, que não de tinha caroço prato de em jaca. casa, o bolinho, e dava um bolinho a cada um, e eu olhava que não sobrava para ela. É, a mãe é assim, né? Então eu digo assim, minha mãe, ela tentou me abortar, tem trauma dentro de mim, mas as qualidades dela é muito maior, entende? Porque uma pessoa que ele é julgado no ventre de morte, já... Eu não quero essa criança, ou esconde essa criança por causa da sociedade, do pai e da mãe. A criança nasce afetada. Né? E aí, mas como nós temos um Deus que quando a gente busca um transcendente, nós somos curados, carregamos as marcas sim, como mataram Jesus, ele ressuscita, mas toque em mim, as marcas estarão em mim, não vai sumir, mas eu vou dar uma nova roupagem a esta situação, a esse contexto de vida. Então eu dei uma nova roupagem. Eu também tinha raiva da minha mãe, queria também matar o meu pai, porque quando eu tinha 7 anos de idade, a primeira vez que eu vi o meu pai foi na prisão. Pai para um filho é um super-homem, Exatamente, é um escudo, é um herói, é uma né? proteção, é um super-herói para o filho, né? Quando eu fui ver meu pai, eu não podia entrar na cadeia, era uma grade. E eu queria ver meu pai. Mas quando meu pai saiu da prisão, eu não tive a graça de ter uma bola, uma gude, um carro. Eu não tive infância. Meu pai não deixou a gente ter infância, né? E aí depois, com 3 meses que ele está em casa, 3 horas da manhã, eu vejo meu pai dar 32 furadas em minha mãe. É mesmo, pai. Depois que ele saiu da prisão. Depois que ele saiu da prisão. E minha mãe apanhava todos os dias do meu pai. Meus irmãos apanhavam todos os dias do meu pai. Eu nunca apanhei porque eu era o menorzinho, mas eu presenciava. E essas crenças limitantes ficou dentro de mim, de agressão, de grito, de porrada na minha mãe. Meu irmão, um dia ele pegou o rosto, passou no chão e arrancou a pele do rosto do meu irmão. A outra, ele amarrou no pé na madeira, deixou de cabeça para baixo e começou a bater. E quem tirar eu mato. Rapaz. Então foi assim uma família de agressividade, né? E que bom, padre, que o senhor não cresceu com um Revoltado, complexo né? de rejeição, não é? E revoltado, né? De revolta. Que bom. Isso, né? No Você princípio é era um muito- vencedor, no cara. princípio, No princípio eu era muito revoltado, né? É, e Quando com eu comecei razão, a né? crescer com 11 anos, eu comecei a beber 1 litro de pitu É para mesmo, tomar a primeira cerveja, né? De Rapaz. revolta, sem saber Com administrar que os idade problemas. você dentro- bebia pitu? Com 11 anos, né? Aos 11 anos, Eu fumava você correu um seríssimo risco de se tornar um alcoólatra. Eu fumava 3 E talvez Ou não morrer, Joel. E talvez Ou não morrer. estivesse aqui com a Porque gente, dialogando. o fígado de uma Mas que criança, coisa, né? Dessa 11 anos altura, de tá em idade. formação E ainda. fumava também, porém, Olha, muito escondido da minha mãe e do meu pai, porque queria falar. Parece Elas- algo inacreditável, rapaz. Então eu digo assim, como era que se minha mãe tivesse de fato me abortado, eu não tinha direito de vir ao mundo? Eu não tinha direito de respirar? Eu não tinha direito hoje de contornar a situação, o contexto da minha vida e hoje eu ser um sacerdote? Então eu não concordo com a ideia do aborto, porque eu sou feliz com todos os meus traumas, mas acreditei, depois que eu conheci o transcendente, Deus na minha vida, que eu vim dele, estou fazendo experiência dele no mundo e voltarei para ele um dia, quando terminar a minha missão. E aí, voltando no contexto, eu tentei matar o meu pai, porque eu criei revolta dele, porque independente da minha mãe que tentou me abortar, me vender, me comercializar, mas ela me criou. E foi minha mãe. Claro. E ela diz, filho, você poderia ser rico hoje. Eu digo, eu sou rico porque eu tenho a senhora. A senhora me deu a vida. A vida. E com esta vida que a senhora me deu, eu vou vencer os problemas da vida. E eu lutei e venci os problemas da vida. Eu sou muito feliz. Graças Por minha a mãe Deus. me permitir vir ao mundo, entende? E vencer os problemas. E digo a todo ser humano que passou por trauma: conhecereis a verdade vos libertará. Deus está
com o cosmo, com o céu aberto para derramar bênçãos sobre nós. O que eu recebia na minha infância, os filhos de Dona Idê vai ser tudo ladrão e maconheiro. Era o meu diploma, né? E a gente sofreu muito, passou muita fome. E hoje eu tenho uns irmãos excelentes, meus irmãos são o rei das chaves, nós vencemos a vida, e eles começaram a fazer chave, abriu suas empresas, e eu fui ser chaveiro espiritual. Me chamam de chaveiro espiritual. Abrir coração, mentes e alma das pessoas que vale a pena viver. Vale a pena conhecer a sua história e contornar ela para o bem. Então eu digo assim, eu amo minha história, eu amo minha mãe, eu amo meu pai não teve culpa de nada, minha mãe não teve culpa de nada, porque eu não posso julgar, eu não sei como foi a infância do meu pai, da minha mãe. Eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para dizer, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, e eu vou fazer uma nova história de poder. Mas talvez eles não tiveram a oportunidade que você teve, por isso que eles agiram dessa forma. Exato. Por falta de conhecimento também. Por isso que eu não condenei. Depois que eu cresci, eu digo, eu não quero mais. Aí você foi ganhando consciência. Isso. Mas antigamente eu queria matar meu pai, eu tentei cometer 3 suicídios comigo, eu não me amava. Mas quando eu descobri que eu vim de Deus, que eu tenho uma potencialidade grande, e Deus só usou da minha mãe e do meu pai um vínculo para me vir ao mundo e talvez amar e consertar a mentalidade do meu pai e da minha mãe, e eu digo assim, obrigado, meu Deus. E se voltasse de novo, eu queria vir no mesmo ventre da minha mãe e com o mesmo pai que me deu a vida. Bacana, viu? Linda essa história aí. Ô padre, seus pais hoje vivem ainda? Não, meu pai, como ele é muito mais velho do que a minha mãe, quando ele foi preso pela segunda vez, levaram para Salvador, muito tempo, nós não tivemos mais notícia do nosso pai, mas provavelmente meu pai, Deus já levou para o céu, porque era mais idoso do que a minha mãe. Minha mãe, com 76 anos, Deus o levou minha mãe, e eu acompanhei a enfermidade da minha mãe. Eu digo assim, ela não andava, ela não comia com a mão dela, não tomava banho. Eu dava banho nela, eu dava comida dela, eu vestia a roupinha dela, eu trocava, eu penteava. Digo, minha mãe fez tudo isso comigo enquanto criança. Então eu tive o privilégio de dar à minha mãe também fazer aquilo que ela fez comigo. Exatamente, que ela precisava. Ela fez comigo. Por isso que eu digo assim, as pessoas não devem carregar mágoa e trauma. As pessoas têm que entender que o outro teve uma história e que nós não temos o direito de julgar as pessoas, de condenar as pessoas, mas nós temos o direito e o dever de amar as pessoas e dar às pessoas o melhor que nós temos. Por isso que hoje eu, como padre dentro de Itabuna, eu abri um restaurante, o Bom Samaritano, porque eu sei a dor da fome, né? Semana passada a gente alimentou 220 pessoas. Foi difícil porque quase faltava comida. Digo, bota mais comida no fogo, mas todo mundo tem que comer, porque eu sei bota mais água no feijão para dar para todo mundo. Porque eu sei a dor da fome, entende? Rapaz. E eu sou muito feliz, e eu gostaria que as mães que estão ouvindo hoje não abortassem, desse o direito da criança nascer, desse o direito da criança vir ao mundo e ter esperança, e degustar desse cosmo, desse universo, e que Deus fará o melhor. E olha que às vezes, né, alguns casos desse, como o exemplo do padre aqui, né, uma criança dessa que hoje a mãe está querendo abortar ou pensando em abortar, amanhã vai vir para ajudar ou para até fazer algo em prol da mãe, né? Então, como é que você vai saber se você não acreditar em Deus e deixar vir ao mundo, né? Deixar vir ao mundo, É interessante. O padre se emocionou muito aqui, né? É uma história bonita, viu? É uma história digna aí de um livro, né, Joel? Porque eu digo assim, se eu não tivesse direito de vir ao mundo, meu Deus, por que injustiça seria isso? Hoje eu sou padre, sou de uma grande liderança, né? Seria uma voz que se calava. Seria uma voz que não tinha esperança. Camuflar o direito de alguém vir ao mundo. Então, peço que as mães entendam que a vida que está dentro dela não pertence ao corpo dela. Eu não sou o cabelo da mãe, a unha, o rim, o fígado. Eu sou uma vida própria que vem ao mundo com decisões próprias, com pensamento próprio, e que permita-me a experimentar o mundo, que permita-me a respirar,
que permitam a ter, tomar decisões no mundo, não tire a vida de inocentes, que essa cultura e que essa aprovação não aconteça. E se acontecer, vai ser muito frustrante e nós não teremos uma nação futura. É isso aí, rapaz. Eu também penso dessa forma, viu, padre? Me permita aqui dar minha opinião também, mas eu penso dessa forma, acredito muito em Deus, e eu acho que tudo é Deus, tudo tem um porquê, nada aqui é por acaso, né? Eu até brinco, às vezes eu costumo dizer o seguinte, ó, tem cientistas que defendem que tudo é resultante de uma explosão, que não foi Deus, né? Que foi o acaso que criou o universo, tá? Se foi o acaso, me mostrem outros planetas aqui pertinho, que a gente veja daqui outra Terra. Resultantes ali, da desse mesma acaso. explosão, porque se você explode, os mesmos detritos que saem para um lado, saem para o outro. Então, se formou a Terra ali por acaso, ia formar vários planetas Terra. O problema de tudo é a harmonia dessa explosão, né? Que harmonia. O dia chega, a noite se recolhe. E isso há milhões de anos, né? Não é? As frutas dão... Na estação, O limite, o respeito entre a terra e a água. Que explosão é essa? Por que a água do mar tem esse domínio, não invade a terra, né? Exato. Então, como tem gente aí que fala, né? Tem um pastor, inclusive, da igreja aí que fala que esse cientista estudou para burro, né? Porque não acreditar na existência de Deus é difícil. Tem gente que fala que é ateu, né? Mas no fundo não é ateu. Se tiver um problema, a primeira coisa que ele grita é o nome de Deus, né? Deus. Então, gente, a gente tem que acreditar que tudo é Deus. O universo é Deus, né? Tudo é Deus. Tudo tem um porquê nessa terra. Inclusive, na Bíblia tem uma passagem interessante, eu não sei dizer o livro, né? Mas fala que o grande mistério, né, que muitos desconhecem, que é a formação óssea dentro do útero da mãe, né? Você vê, nasceu ossos que são fortes, que vão sustentar o corpo humano, né? Então, quer dizer, só por esse mistério a vida já teria que ser valorizada, né? E outro grande mistério é você ter a vida, o Espírito de Deus ali. Porque se isso fosse fácil e por acaso, o homem já teria criado outro ser humano, né? Porque, né, eles falam aí em clone, isso e aquilo. Mas não adianta, se ele criar, ele vai criar um boneco de carne, mas que não vai ter vida. Porque a vida depende de Deus, é o Espírito. Verdade. E ainda que ele mate uma pessoa, ele não consegue roubar aquele Espírito, porque o Espírito vai voltar para Deus. Então é isso aí, o padre resumiu bem aqui, e com o seu exemplo de vida, né? Um exemplo como esse aí, eu acho que nenhuma mulher sensata ouvindo vai querer abortar ou pensar mais nisso. Agora, padre, o senhor conversa com a juventude aqui em Itabuna, o senhor reúne esses jovens para falar sobre essa questão? Olha, para mim, às vezes eu me canso porque é uma demanda muito grande, né? E às vezes eu vou nas escolas, eu vou sempre chamar das escolas para falar com a juventude, para falar com os pais deles também, para entender um pouco a lógica da vida, não é? E agora, esse mês eu tenho 2 escolas para falar com jovens e adolescentes e eu quero falar com os pais, né? Porque é preciso esse diálogo, né? Mas como eu tenho 6 igrejas, estou com 3 reformando, o restaurante é muita demanda para mim, né? E às vezes viajo muito para fora para fazer pregações, missa, né? Ontem mesmo eu tive na agenda um equívoco grande, eu marquei 3 compromissos no mesmo dia, no mesmo horário. E a minha secretária falou, desculpa, que às vezes eu quero atender todos, mas porque a minha vontade porque eu tenho uma vontade de viver, eu tenho uma vontade de desbloquear, eu sempre falo nas minhas palestras, eu não vim aqui trazer nada de novo, porque nada é novo nesse cosmos, nesse universo. Eu não vim aqui ensinar nada de extraordinário. Eu vim aqui, talvez, acordar o que está adormecido dentro de nós. Porque Deus já colocou tudo dentro de nós. Nós somos como uma semente pequena, sem plantar, sem irrigar ela, era apenas uma semente. Mas quando você bota no terreno fértil e rega ela, e ela vai crescer e virá a ser uma grande árvore. Então, aquele fruto que ela vai dar já está naquela semente. Então, eu não vim trazer nada de novo. Eu só vim acordar o que está de potencial dentro do ser humano, porque eu descobri em mim um grande
potencial e eu sou fruto dessa semente. Eu sou do mesmo DNA seu, dele, do mesmo selo indelével. Então a gente tem toda a potência. Agora cada um vai desenvolver o que achar melhor para você, né? Cada um vai, ser médico, um advogado, e lá se vai. Mas todos nós temos a potência. Agora, o que é que eu vou escolher dentre diversas potências? Não dá para florir todas as potências, né? Aí eu vejo pessoas que já iam cometer o suicídio, pessoas que se separavam, pessoas brigando, que começam a dialogar comigo, a pessoa muda de pensamento, né? E eu digo assim, não sou eu, porque eu sou um vaso rachado e quebrado também, com todos os meus defeitos, mas ele fala, mas dentro de ti eu coloquei uma potência, um tesouro chamado Jesus. É verdade. E ele usa, né, o sacerdote para isso, né? Para chegar até as pessoas, né? Porque Deus é presente de carne e osso, a gente não vai ter esse privilégio nunca de ver, né? Tem criança que vai, quando eu viajo, né, não vou pra missa, aí o pai liga, Padre Tony, não entrou na missa. Não entrou. Por quê? Não é meu padre não tá aqui, eu quero meu padre. Engraçado, ou seja, nós devemos ser dócil com as pessoas. Nós devemos ser gentil e não poupar essa gentileza. De amar, de acolher, eu saio na rua, a mesma atenção que eu dou a um advogado, um médico, um prefeito, um político, eu dou a um mendigo. Ali está. No Covid, as pessoas saíram ou ficaram em casa, se trancaram. Eu digo, meu Deus, e quem vai ajudar agora os 100 vozes e 100 vezes, os Anauim da sociedade? E eu falei, eu vou sair. Como eu não podia usar máscara, eu não consigo usar máscara, eu falei, e agora? Eu não vou deixar os meus irmãos com fome. Se eu pegar o vírus, Senhor, eu vou pegar por amor, mas eu vou sair. Todos os dias eu saía, dando comida, cobertores, aos anauins, aos 100 vozes e 100 vezes, aos que estão em escola da sociedade. Eu até brincava também, eu fazia de verdade, né? Porque diz que o álcool era bom pra mão. Mas ele dividia um pouco do corote. Dá um pouquinho pra mim aí também. E eu vivia também, né? E aí... O álcool ajudou a matar, ajudou, né? Também. Nem eu, nem eles pegaram o Covid. Né? Foi um milagre de Deus. Graças a Deus. E dei assistência a eles. Então, assim, eu não faço acepção de pessoas. Eu olho pessoas e vejo Deus em pessoas. Mesmo naquele criminoso, no marginal, num drogado, por atrás daquela roupagem cruel, ali está uma criança, um jovem e um idoso. Que precisamos acordar dentro dele, apenas pegar uma roupagem e estão vestindo aquela roupa que não é dele. E a sociedade só vê a roupagem. E aí julga e condena. É verdade. Vamos mais além, como Jesus. Isso que eu ia falar, né? Jesus, quando veio à Terra, ele procurou essas pessoas, né? Os excluídos, né? Os excluídos. E, inclusive, era criticado por isso, né? Por isso. Mas esse é o verdadeiro sacerdote, né? O trabalho do sacerdócio, né, bispo? Padre, eu já estou lhe promovendo, viu? Promovendo, né? Deixa eu só o senhor com certeza vai chegar lá, né? Vai ser promovido realmente. E a Igreja Católica faz essa promoção, né? De vez em quando ela faz a promoção, né? Mas eu quero ser só padre, isso é mais cobrado. Mas o seu trabalho é brilhante e tem tudo para crescer realmente ainda mais, né? E eu espero, padre, que o senhor consiga, né? Como o senhor falou, além de fazer todas essas igrejas, a administração dessas igrejas, construir mais igrejas, né? Aonde é que o senhor está construindo aí? Olha, eu estou no bairro aqui, Nova Itabuna, Ubis 4, Cival Palmeira, Odilon, aquele Manuel Leão também. Manuel Leão também, nós reformamos lá, tá muito bonita a igreja lá. E estamos, vai fazer uma igreja agora no como é que São fala? José? Oi? No São José, não? No condomínio, não? Não, o condomínio São José já pertence à paróquia de Eu lhe perguntei por que as senhoras da igreja católicas, não é exatamente da igreja, estão trabalhando para fazer numa ideia de construir é grande ali, né? uma igrejinha lá, uma capela pelo menos. Ali precisa mesmo, ali tem mais de 5.000 pessoas. Né? Eu vamos fazer agora, construir uma no Jorge Amado. Nós temos o terreno para construir uma igreja lá no Jorge Amado, aquele bairro
É grande também. Cresceu muito ali, né? E é preciso ter uma igreja ali. Ô, padre, agora o restaurante fica só na Bananeira, né? O restaurante fica na Nova Itabuna, que fica perto da Bananeira, à beira do rio. À beira do rio. Que a gente atende Bananeira, beira do rio, Cival Palmeira, né, e a Baixa Fria. São 4 localidades que quando vem pouco, vem 180. Né? Quando vem pouco. Quando vem pouco. E as doações estão indo? As doações eu faço um vídeo de vez em quando, aí mando para os amigos, aí daqui a pouco chega feijão, arroz, farinha, aí vai ligando, né? Agora tô lutando para fazer um CNPJ para me ter direito e garantia, né? Com certeza. Nós não temos ainda. O senhor tem que criar uma ONGzinha. Eu tô criando uma associação. É uma ONG, né? Não deixa de ser, porque o fim é o mesmo, né? O fim é o mesmo. É filantrópico, né? Isso é interessante porque o senhor pode receber recursos de empresas, de outras, né? Outras entidades. Eu nunca recorri, mas eu sinto a necessidade. Precisa, agora, né? Aí como deu aquela chuva toda, aí o pessoal perdeu móveis, eu consigo às vezes cama, tem umas que querem mesa, não tem mesa ainda. Uma senhora que falou assim, padre, eu não sei, mas eu quero ser tão feliz se o senhor conseguir para mim uma cadeira de balanço. É uma idosa que acha que aquilo ali é importante para ela. E quem sou eu para dizer que é obsoleto, não é? Mas é um luxo mesmo, é um conforto para muita gente, né? Ficar ali se balançando. Eu sou idosa, eu gosto de balançar. Se alguém estiver ouvindo aí, vendo a gente aí, tiver uma cadeira de balanço aí, que me doe para entregar essa senhora. É bom, né? Porque nós criamos essas coisas imaginárias desde a infância, né? Então a gente é acostumado a alguém balançar, né? A gente quer viver se balançando, mas é bom mesmo. Interessante o pedido dela. Aí outra senhora viu, mas padre, que pedido é esse, padre? Digo, para ela é importante. Para ela é importante, Cada um tem sua necessidade, né? Respeitar a necessidade de cada um. Tem gente que tem desejo de ter uma rede, né? Para se balançar. E se a gente puder realizar esse desejo, como é bom você alegrar uma pessoa, né? Talvez para você não é nada, mas para ela é muito. É uma grande coisa. A felicidade é feita disso, né? De pequenas coisas para alguns, né? Que para outros é grande coisa, né? É verdade. Tá certo. Nós estamos conversando aqui com o Padre Tony, né? Da paróquia aí, de várias paróquias, né? Mas ele é chefe ali aquela região da Nova Itabuna, né? Ele acabou de falar aqui, Manuel Leão, Jorge Amado, né? Vários bairros ali. Se você está assistindo a entrevista, quer conhecer pessoalmente o padre, você se dirige lá. Tem missa todo dia? Não, né, padre? Só domingo? Não, eu temos missa terça-feira, 19 horas na UBS 4, na comunidade Sagrado Coração de Jesus. Tenho missa quarta-feira na comunidade São Cristóvão Manuel Leão. Tenho missa quinta-feira na Nova Itabuna, Santa Maria Madalena, 19 horas. Tenho missa sexta-feira, meio-dia, com a abertura do restaurante, que a gente alimenta meio-dia. Sábado, tenho 2 missas, uma no Jorge Amado e outra na UBS 4 de novo. E domingo, 5 missas. 5 missas, Nova Itabuna, Campo Formoso, Santa Luzia, a comunidade Divina Luz, e à noite eu fico para as paróquias vizinhas que me chamam todos os domingos para celebrar, e eu vou tirar alguma folguinha de um padre. Então, bacana. Então você que está nos assistindo aí pela TV Cabo, eu queria até lembrar, viu, Cássio, a gente está fora aí do YouTube, viu? Veja aí qual foi o problema aí, já tem algum tempo. Você que está assistindo a gente pela TV Cabo, né? Quer conhecer melhor aí a paróquia, quer conhecer melhor o Padre Tony, fazer alguma doação também, né? Fazer algo pelo outro, né? Você pode fazer também, leva lá, né? Uma doação, pega cestas básicas, leva lá, né? Fazer essa doação para o Padre Tony, para a paróquia que ele cuida lá do restaurante popular, que ele dá lá alimentação no mínimo para 180 pessoas, todo dia, né, padre? Não, só sexta. Toda sexta. Toda sexta. Toda sexta. Mas se as pessoas doarem mais, quem sabe, né? A gente aumenta isso aí, né? Aumenta, isso, verdade, verdade. Porque as pessoas têm necessidade de comer todos os dias, né? E tem gente que, infelizmente, não tem acesso nem a esse Bolsa Família, né, padre? Porque hoje em dia a sociedade está mais despreocupada, assim, não, já tem lá o Bolsa Família, deixa eles lá, né? Isso. Mas tem gente que não tem acesso, né, rapaz? Ainda, é verdade. Infelizmente, né? Acontece até absurdo de pessoas que não precisam, recebem,
e pessoas que precisam de verdade não recebem, Não né? recebe, Esse cadastramento feito pelas prefeituras aí é muito mal feito, muito né? complicado, irmão. Padre, sua opinião aqui foi muito importante sobre o aborto. Eu tenho certeza que quem ouviu gostou, quem assistiu gostou, né? O seu depoimento pessoal também, a sua vida, que é uma vitória linda, gigantesca, né? Isso. E a gente fica realmente maravilhado com esse testemunho que o senhor deu também de sua vida, né? Porque o sacerdote, quando ele quer convencer uma pessoa também a vir para Deus, né? É bom que ele tenha o seu próprio testemunho, né? Porque as pessoas veem no senhor um vitorioso, veem no senhor uma pessoa realmente de Deus, né? Exato. E isso é importante. O testemunho é o maior Exato. reforço. Por isso eu peço às mulheres, às mães que teve esse privilégio, que não aborte. Porque pode você estar abortando um prefeito, um vereador, um padre, Um presidente. um médico, um presidente, né? Pode estar abortando um gari também, não importa, Não a importa, posição é uma dele. vida, né? É uma vida. É uma vida. E essa vida tem direito de sonhar e realizar os seus sonhos. Exatamente. Eu tenho uma mulher que ela falou, Padre Tony, mas eu amo varrer a rua, padre. Eu amo tirar os lixos para a cidade ficar limpa. É o que ela gosta. Isso é importante. E ela tem direito de vir ao mundo também. Exatamente, exatamente. Então eu peço às mães que, por gentileza, permita que seus filhos nasçam. E se não puder criar, doe. Vai ter muitas pessoas, e eu sou um padre, um vínculo, se você não quiser criar, pode me chamar, que eu vou fazer a legalização para essa criança chegar até uma família que possa criar e amar. Isso aí, padre. Agora, o senhor falou nessa coisa, né, de não importa a profissão, não importa a situação, mas se a gente for analisar, padre, essas supostas vítimas, né, da sociedade são vítimas porque elas decidiram ser vítimas. O exemplo está no senhor. O senhor poderia ter sido um traficante, um bandido, né, um matador de aluguel, porque o senhor tinha todos os motivos para ser. Pelo que o senhor contou aí, né? Isso, todos os motivos. O senhor tinha todos os motivos para se revoltar e falar, vou matar, vou roubar, né? Não existe Deus, porque eu nasci assim e tal. E, no entanto, o senhor hoje é um homem de Deus. Vou me embriagar. Hoje, se o senhor for na minha casa hoje você vai encontrar vinho, vai encontrar cachaça da boa, vai encontrar uísque, mas eu olho para ele, vai encontrar cerveja e digo, olha, eu bebo quando eu quiser. Eu agora tenho um controle de mim mesmo. Porque eu fiz questão de deixar lá para mostrar para mim que eu tenho um poder de decisão. Exatamente. Eu não posso fugir do mal. Eu tenho que encarar o mal e tomar decisões diante dele. Porque quando você se afasta, se exclui e de repente você se encontra com a situação, você perece. Cai na fraqueza. Cai na fraqueza. Tantos pais prende os filhos, não sai, e fica aqui vigiando, daqui a pouco... Na primeira chance que ele tem... Faz tudo o que não fez antes. Tinha que ensinar ele vencer o mal, ali, olhar para o mal, porque eu tenho um poder, eu tenho uma potencialidade, e eu descobri que eu tenho, qualquer um tem também, de poder de decisão. Né? Decisão. Eu quero agora eu não quero, bebi até aqui eu não bebo mais, né? E acabou. O homem não pode ser escravo da bebida, exato, né? Exato. Mas a bebida é bom que se diga, né? Porque as pessoas às vezes acham que por ser um padre, por ser um pastor, que não pode beber. Não. Deus nunca proibiu. A embriaguez, né? Tudo em excesso, né, padre? A falta de controle, tudo de em excesso. Autodomínio. Nada no mundo é pecado, é proibido, né? Nada. Veio um que comia mel e gafanhotos, que era referente a João. E chamavam ele outro de... comelão e bebelão, que era com Jesus. Né? Mas tudo está no limite das coisas. No limite. Vamos supor, eu quero um celular. Se eu pego uma faca, um revólver e roubo o outro, eu não respeitei o limite do outro, nem o meu. Eu ultrapassei. Se eu quero, eu vou trabalhar, vou estudar e vou ter meio para chegar ao celular. Se eu tiro a vida do outro, eu rompi o meu limite. Eu não tenho o direito de tirar a vida do outro. Então, o pecado está na falta de limite das coisas. Eu até citei esse exemplo aqui esses dias, né? Que nos Estados Unidos o senhor acha arma para comprar até na padaria. Agora, se matar,
é prisão perpétua. Isso. Acabou. Então lá o nego não mata igual mata aqui no Brasil, porque sabe que se matar, vai pagar. Né? Então Deus também foi... eu gosto da democracia americana por isso. Não é a democracia do Brasil, que você pode, mas não pode, né? Então aqui é assim, mas a democracia mesmo tinha que ser baseada no livre-arbítrio. Agora tinha que ter punições no caso do erro, do pecado, do erro, né? Da falha. Então Deus é assim. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Entre a água e vinho. Ele pegou água e transformou em vinho. Ele poderia pegar vinho e transformar em água, né? Porque ele mesmo se diz a água a fonte da vida, né? A fonte da vida. Então ele podia fazer o contrário se fosse ruim a bebida, né? Exato. Mas a bebida é para alegrar a alma do homem também. Agora não em excesso. Não em excesso. O excesso de tudo é ruim. Até comida, né? A gula é um grande pecado, né? A gula é um grande pecado. E a comida é para sustentar o corpo humano. Mas se você come demais, você está cometendo pecado. Aí sim é pecado. Exato. Tem pessoas que têm um cartão de crédito. Aí você ganha 2 asas, você vai voar. Mas no final do mês você vai ter que pagar. Então você tem que ter um limite. Exatamente. Aí vai orar a Deus, vai ficar com depressão. Eu tô com depressão. Mas por que depois que paga o cartão a depressão vai embora? Entende? Então a pessoa tem que entender. A ansiedade e a depressão até a hora que paga o cartão. Então é melhor evitar comprar muito, né? Evitar comprar muito. Tem os limites da vida. É isso mesmo. É isso aí. Então, gente, tá aí, né? O Padre Tony dando um exemplo de vida aqui pra gente, conversando aqui no nosso programa. E eu ia falando sobre isso, né, Padre? As pessoas têm a chance de ser boa, têm a chance de se quiser... Eu já conversei com gente de São Paulo, por exemplo, dorme na rua, né? E eu, curioso ali, porque, por exemplo, teve uma pessoa outro dia que me encontrou em São Paulo, me procurou, me chamou, né? Falou, você é da Bahia, de Ilhéus, Itabuna? Eu falei, sou. Eu já lhe vi lá na televisão. Eu falei, por que você está nessa situação aqui? O que foi que houve? Tudo difícil, eu não pude pagar aluguel, fiquei desempregado, eu desisti de tudo. Mas não pode desistir de tudo. Deus não quer isso, né? Deus quer que você lute, que você vença, né? A palavra vencer já é sugerindo isso, que você tem que ter uma luta para vencer, né? Então, quando você se entrega ao problema, se entrega àquela vida e fala que abdicou de tudo... Eu sempre falo para mim, Tony, na concepção foi bilhões de espermatozoide. Uma briga grande. E eu cheguei, ultrapassei tudo lá. E venci lá. E isso é por acaso? Não é. Aí quando eu cresço agora, com um corpo perfeito, com inteligência, fé, perfeito, na dificuldade... Vai desistir? Eu recuar. Eu digo, mas eu lá, pequenininho aqui, todo valente, eu vou chegar. Eu quero vida. E tão pequeno que a gente nem vê a olho nu, né? Se botar lá no microscópio a gente vê, mas se botar em cima de uma mesa você não vê, não identifica nenhuma, de tão pequeno que é, né? Quando os problemas vêm pra mim, eu digo, olha, problema, você não é maior do que mim, nem a minha fé. Eu vou vencer. Então eu sou muito otimista e eu converso comigo. Eu tenho terapias que faço para as pessoas que vêm tomar direção espiritual. Como é que eu venci o ódio do meu pai? Como é que hoje eu amo meu pai se eu vi tudo isso, né? Como é que eu era muito gago e eu não conversava com as pessoas, era de cabeça baixa? E como é que eu venci os tabus da vida, não é? Tem técnica, porque a nossa vida é uma programação. É uma programação. No ventre, o que a mãe sente e pensa, programação na criança. Quando ela cresce lá até os seus 7 anos, ela vê o pai e a mãe e ela vai sendo programado ali. Você não pode, você não consegue, você não é capaz. Você é burro. Ali a criança vai sendo programada. O dinheiro do demônio. O dinheiro é do diabo. E são as crenças limitantes. O dinheiro não é do diabo. Não. Se eu tenho uma casa, eu comprei. O sapato, eu comprei. O relógio, eu comprei. O dinheiro é bom. Agora, de onde veio, como veio, o que é que eu faço com ele, aí é outra história. Mas o dinheiro inclusive, padre, me permita um parênteses mais uma vez, né? Deus instituiu o dinheiro. Quando ele disse a Adão e Eva, a partir de agora você vive do suor do seu rosto, né? Quer dizer, você vai ter que trabalhar para adquirir. Então, para adquirir, tinha que surgir o dinheiro, né? Exato. E depois Jesus pegou a moeda e jogou para cima. O que é que tem aqui, César? Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Vai trabalhar, vai pagar o imposto, vai, entendeu? Aí, mas as crenças limitantes... rapaz, limita muitas pessoas. Limita muita coisa. E eu descobri a me programar. Tony, eu posso. Eu consigo, eu sou capaz, eu vou vencer. Como eu tinha uma casa, minha mãe tinha uma casa de papelão lonezinho, não tinha porta nem janela. Ali era a sala, a cozinha e tudo mais. Eu coloquei na minha mente, eu não nasci para a miséria.
Eu nasci para ter uma casa digna. Uhum. Eu nunca pude levar um colega meu da escola na minha casa, porque não tinha sofá. A televisão que eu assistia da vizinha, quando a vizinha abria a janela, que estava de bom humor, né? Quando não estava lá, fechava, batia. A gente botava uma pedra, eu subia para assistir a televisão. Eu digo, aí eu fui crescendo e fui conhecendo um poder de um Deus grande, que é dono do ouro e da prata e da sabedoria. Digo, eu quero uma casa grande. Hoje eu tenho uma casa, que na minha casa ela tem 7 banheiros. Não que isso vá me engrandecer, mas Deus me mostrou o poder que Ele tem sobre mim, onde eu me entrego e eu lutei, fiz minhas economias. Muitos padres foram para a Europa, foi conhecer o Papa, foi conhecer o mundo todo, e eu guardando cimento, areia, filito, bloco, entendeu? Tudo é uma decisão, sua, uma visão que você quer, um foco. Tudo que você foca, expande. Então o que é que você está focando? Aquele rapaz que se ouviu em São Paulo focou na miséria. E vai ficar lá, porque ele focou lá. Porque isso aí é um poder também grande que ele tem. Se ele foca o mesmo poder, a força que nos leva ao buraco, é a mesma. Porque para ser um ladrão, para ser um traficante, para matar, para roubar e para mentir, é força, é inteligência. Entende? Só que é o contrário. Ao contrário, então essa força pode também te levar a subir. A raiva que eu tinha, o ódio que eu tinha da minha mãe, do meu pai, as impotências que eu tinha e que julgava que eu ia para a escola e eu não assimilava nada. Eu me intitulava como burro. Aí meu irmão eu ficava atrás do meu irmão, chorando. Ele pegava, fazia a prova dele, preenchia e trocava e pegava a minha. E eu passava por causa disso. Mas depois separou o meu irmão da sala. E aí mas ferrou, que estratégia boa essa aí, você com seu irmão. Aí eu tive que fazer amigos, companheiros, que eu chorava. Aí tinha uma menina que gostava de mim muito, ela fazia a prova dela, trocava. E aí eu me intitulava como um burro, não conseguia, mas depois eu disse, não, eu posso, porque eu descobri que o ser humano tem uns que é visual e outros é auditivo. Eu não sou muito bom visual. Eu sou auditivo. E aí quando a professora escrevia papapá e fazia aquilo, eu não assimilava. Aí depois eu fui crescendo e descobri qual é o meu lado, a minha potência melhor. Auditivo. Aí eu chamava os colegas, os alunos. E aí, rapaz, aquele assunto lá, o que você achou aí? Aí depois, no final, eu tirava a nota maior. Porque eu descobri um lado meu auditivo. Entende? O meu também sou assim. Eu prestando atenção à explicação, eu aprendo muito mais do que lendo. E aí eu vou falando com as professoras na escola, você tem que descobrir, e ele mesmo descobrir qual é o seu lado, o seu potencial, e vai explorar o seu potencial, né? E aí eu era muito gago, eu falei, quero ser curado. Aí eu olhava, como eu tinha medo das pessoas, eu na minha casa, for lá, tem um grande espelho. Toda casa que eu for, espelho. Eu olho pra mim, Tony, há 10 mil pessoas aí agora. E essas 10 mil pessoas querem escutar. 10 mil pessoas feridas, machucadas, sem paz, sem alegria, sem amor, sem perspectiva, e essas 10 mil pessoas apostarem em você. E você vai ser o palestrante agora. E eu meto o pau. Então, são técnicas que você vai, né? Do meu pai, a raiva do meu pai. E eu falei, Tony, o travesseiro é o seu pai. Você vai regaçar ele. Um pai agressivo que bateu, que matou e o pau. Tony, ainda não saiu a raiva. Aí eu fui pra dentro de um mato, peguei um tronco de madeira grande e peguei um machado. Aqui é o meu pai, que bateu em minha mãe, deu 32 furadas, meu irmão, agora eu matei esse pai, que nas minhas crenças eu criei, que vi também a situação, mas eu não posso julgar o passado dele, e agora, Tony, você vai criar um novo pai. Aí queria um pai Superman, um pai amigo, um pai parceiro. Aí eu tive capacidade de perdoar meu pai. Que técnica boa. Porque nós somos uma programação mental. Que você tudo programa, é mental, É verdade. O senhor disse bem aí, né? Você é fruto do que você pensa, planeja, visualiza antes de acontecer, né? Isso. Que aí é a fé. E materializa. Então, uma casa com 7 banheiros, não é que o senhor quer exibir isso, mas é porque provar que para Deus não tem limite. Não tem limite. Se quisesse fazer de 15, fazia. No meu subconsciente, como eu não podia levar os meus colegas naquela época na minha casa, que era um barraco, hoje eu posso levar.
Hoje eu levo tanta gente na minha casa, os grupos jovens, tudo, as pessoas todas, as idosas da igreja todas na minha casa. Eu tenho um prazer, porque no receber, passado eu não né? tive prazer. Então eu venci, né? Como como a minha mãe comprou um sapato pra mim, uma xereta, um palmo na frente. Mãe, tá grande. Eu não tenho dinheiro pra comprar outro sapato, não é esse daí mesmo. Vai crescendo, e né? aí eu tive a graça de ter 330 pares de sapatos. Graças a Deus. Mas aí depois eu descobri que era uma patologia, né? Eu fui de um extremo a outro extremo, né? Aí eu tive que tratar. De 1 a 300. Aí eu fui tratar, né? Eu falei, Tony, peraí, vamos aqui, tá um pouco... Não tá batendo bem. Vamos aí fazer o meio termo, né? Vamos fazer o meio termo lá. Aí eu fui pra psicóloga. Psicóloga, me ajude aí. Eu sei dos meus traumas no passado, não tinha sapato. E hoje, se eu vou entrar em uma loja, eu compro 3, 4, 5. E os meus colegas já sabem que eu compro pilha. E eu tenho que trabalhar a pilha dos meus amigos, que você vai se endividando, que você quer mostrar para o outro que você pode, que você tem, entendeu? Então é preciso você também ter aí. Então é um macete para você não cair nessas armadilhas. Porque quem trabalha quer vender. E se sabe que você tem uma fraqueza, aí mostra 10, 20 sapatos, mas esse é melhor, esse é lançamento e tal. Aí você vai. Aí eu falei, eu tenho que mudar aqui um pouquinho, porque tá errado, senão eu não vou atingir meus objetivos, né? Aí eu falo pra mim, quando eu saio e quero uma coisa. Tony, você quer ou você necessita? Tony, nem tudo que você quer, você necessita. Aí eu faço essa analogia. Camisa linda, sim, mas quantas camisas eu tenho em casa? Então eu quero, mas eu não necessito. Se eu não necessito, é um não agora. Entende? Então é isso que eu ensino as técnicas aos jovens também. Porque os jovens não têm limite nas coisas. Ele não tem um raciocínio. Eu gravei 3 CD na Canção Nova e o último CD foi... O primeiro foi a história da minha vida. Que o tema é Deus nos encontra na contramão da vida. Eu estava na contramão da vida, mas Deus quis me encontrar na contramão da vida. E mudou a minha história. O segundo é o sonho de Deus, que eu vou falar como nós somos esse sonho de Deus. Deus sonhou e nós somos a obra-prima de Deus, o sonho desejado de Deus. Por isso que não podemos tirar a vida, porque nós somos o sonho de Deus. O senhor tem CD? Temos 3 CD e o outro, A Quem Serviremos, né? E quando eu olho assim, meu Deus, que potência! O Senhor agiu dentro de mim agora, eu gago sem saber de nada, de uma família pobre, miserável, mas dentro daquela família estava um potencial tão grande, Senhor, né? Então eu me admiro, pô, Tony, você é o cara, viu? E isso eu não quero só para mim, eu quero dizer que o outro também tem esse poder. É verdade, E o senhor deu um show aqui hoje, ó. Estou olhando aqui pro relógio. Quando eu começo a falar, eu falo demais. Mas foi bom, muito boa a entrevista, né, Joel? Muito bom esse papo boa, aqui. excelente. Parabéns pela sua história. E na próxima vez que o senhor vier aqui, traga esses CDs pra gente mostrar aqui também. Certo. O senhor canta também? Não, canto não. Porque dizem, né, que o gago, ele quando canta não é gago, né? Mas Deus não me deu essa graça ainda não. Se eu cantar, eu tomo o lugar de Padre Fábio de Mello. Mas o senhor tem potencial, a gente vê aí que tem potencial. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos. Uma boa semana e foi excelente o programa, viu? Muito obrigado. Precisamos, estou outras vezes aqui. É isso aí, vamos sim, claro que o senhor aqui sempre será bem-vindo. Falou muito bem, viu? Vamos agora à previsão do tempo, aliás, né? Vamos ver como é que fica o tempo hoje na sua cidade. Oi? Não ouvi. Notícia do México. Tá. Então antes vamos mostrar aí, né, gente? Teve uma igreja no México que desabou o teto, matando pessoas, né? Um acidente gravíssimo e infelizmente, né, aconteceu. Poderia ser em qualquer lugar, né? Então a gente tem que ter cuidado com a arquitetura, com construções. Padre, né, tá aqui, sempre constrói igrejas, né? Tem que lembrar sempre que tem que ter o alicerce bem feito, né? Para sustentar o teto, porque às vezes bota o teto mais pesado que as imagens, que as colunas, que as vigas, né? E aí o teto vem abaixo, desaba. Então tem que ter um planejamento, tem que ter alguém responsável. Não sei qual foi o caso aí do México, né? Mas tudo indica que, pelo que eu vi ali, eu não vi colunas, eu vi paredes de tijolos e uma laje muito pesada, um teto muito pesado. Até aí nessas imagens que eu vi, eu não vi nenhuma coluna de sustentação, né?
Então as paredes de tijolinho por si só, elas não sustentam um teto muito pesado, né? Então toda a construção que vai ter uma laje, o ideal é que tenha vigas e colunas, né? Olha ali, ó, o teto se soltou da parede, você vê que não tinha uma viga de ligação ali com a coluna que segurasse o teto. Então isso aí é até um tremor de terra, né? Com certeza não tem trabalho nenhum de engenharia. Não tinha, né? Não tinha, né? Então, às vezes até um pequeno terremoto põe abaixo, né? Então tem que ter muito cuidado. Às vezes as pessoas fazem as paredes, fica bonita, aí bota um teto, até o engenheiro pode olhar, Jó, eu ia aconselhar, não, aqui pode ter um teto de zinco ou de telha de amianto, que é leve e tal. Olha aí, mas eles fizeram uma laje, você viu ali que era uma laje? Tem um ferro saindo ali. Então uma laje requer vigas e colunas. Se tinha coluna era muito fino, olha, ó, tá vendo ali, Joel? Tô vendo. Ó, o padre, tá vendo ali, né? Tem uns ferrinhos retorcidos. Então se aquilo ali fosse uma coluna, não seria o suficiente para aquele peso, para aquela laje. A gente tá vendo ali uma ferragem muito fina. Para segurar um teto desse aí tinha que ter uma ferragem mais forte, né? Então a gente lamenta muito pelas vidas que se foram ali, né? Isso tem acontecido em vários lugares do mundo. Não foi um privilégio aí do México, mas é bom a gente mostrar isso para que as pessoas que constroem se lembrem, né? Que se não pode pagar um engenheiro, consulte pelo menos um engenheiro, peça um favor. Olha, eu vou construir um prédiozinho de 2 andares, né? Porque hoje em dia ninguém quer mais uma casa, né? A pessoa vai constrói um puxadinho em cima, outro puxadinho. E às vezes faz a viga fora, a coluna, porque fora a coluna, dos padrões. A coluna já está dizendo, você tem uma coluna cervical, né, que é para você ficar ereto. Então a coluna da casa também é aquela que sustenta, é aquela que segura o peso. Então se vai ter muito peso, essa coluna tem que ser bem dimensionada para esse peso. Não pode ser uma coluna fininha com pouco ferro ou esse ferro muito fino. Não é só o concreto que segura, principalmente o ferro. E as vigas também tem que ser, né, à altura. Eu já vi construções aqui que as pessoas fazem a coluna, fazem a viga, aí depois é que vem com a laje e põe por cima. A laje não dá liga depois que o cimento secou. Aí fica a laje solta da viga. Então é um perigo isso aí, né? Tem muitas casas assim nos nossos bairros aí, nas comunidades, que as pessoas se constroem e de qualquer jeito, pondo em risco as próprias vidas, né? Olha, nós tivemos também aqui em Itabuna, esse final de semana, um assassinato no bairro da Califórnia, né? Inclusive, segundo informações, essa pessoa que foi assassinada na Califórnia, ela é do bairro dos Canecos, né? Aqui, Vila das Dores, fica perto aqui do Alto das Comunicações aqui da TVI, né? Das emissoras de televisão. Então, essa pessoa que foi assassinada no bairro da Califórnia era dessa região aqui. Deixa eu ver aqui se eu pego o nome dele aqui, né? O assassinato aconteceu no bairro da Califórnia, mas como eu disse, ele faz parte da comunidade do Vila das Dores. Mateus Antônio dos Santos, o nome dele. Foi assassinado ontem, né, dia 1º, com disparos de arma de fogo no bairro da Califórnia, aqui em Itabuna. O crime aconteceu na Rua Nova, local em que dá acesso ao bairro Santa Inês, né? Felizmente Itabuna tinha diminuído um pouco essa questão de criminalidade, de assassinato, mas ontem voltou a acontecer. Segundo informações, né, briga aí entre facções, mas a polícia está apurando e a gente depois vai dar mais detalhes sobre esse crime. Eu queria também, Joel, comentar sobre aquela passarela ali que fica no Rio Cachoeira, entre o bairro da Conceição e a Beira Rio, do centro da cidade. Sim, né? aquela passarela. Muito utilizada, inclusive. Muito utilizada. Nós, há uns 8 meses aproximadamente, denunciamos aqui a estrutura dessa passarela. Né? Muito ferrugem, sim, muita corrosão aí, né? Porque o rio, ele conduz o salitre do mar, né? Exato. E aí o que é que acontece? Essa passarela tinha que ser com aço mais forte, um aço que não sucumbisse aí ao salitre. Eu conversei com Chico França, que foi o engenheiro dessa ponte na época do prefeito Fernando Gomes, né? E ele me disse que a empresa que construiu essa passarela não entregou o que vendeu. Vendeu um tipo de aço e colocou outro. Então esse aço que foi colocado aí não era para ser colocado. É um aço que está se deteriorando e vai pôr em risco aí vidas. Quer dizer que há risco de desabamento? Porque ali por baixo toda a estrutura é aço, né, Joel? Sim. Tirando as pilastras ali,
Olha que alerta você está dando. A passarela toda ali é feita de aço. E se esse aço está corroendo, em cima, está corroendo embaixo também. Então ali pode vir no futuro abrir um buraco ali e cair alguém ali dentro desse rio, né? Então é bom que a prefeitura fiscalize isso melhor. Se der para corrigir a tempo, corrija logo imediatamente. Quando nós fizemos a denúncia aqui, houve até uma fiscalização, né, da prefeitura. A Sônia Fontes esteve lá e mandou o pessoal fazer ali uma reforma. Aí colocaram ali a iluminação, essa iluminação é nova, a gente está vendo por ali que foi colocada depois. E chegaram a colocar uns ferros ali naquela parte mais larga da passarela, mas nem terminaram. Soldaram um pedaço de ferro lá e largaram. E está tudo lá ameaçando, né, cair. O que foi feito, infelizmente, pelo que você disse aí, não garante a segurança da ponte. Não. O engenheiro falou que o aço que está ali não é um aço que era recomendado. Adequado. Não. E que foi vendido, né? Porque na licitação eles colocam lá, né? Que tipo de aço vai usar. Então olha como está ali corroída aqueles ferros, principalmente do guarda-corpo, ó, Gel. Tá a corrosão muito grande. Corrosão muito grande, corrosão ali. E esse ferro tem que ser substituído. O ferro da estrutura, esse que a gente vê aí, né? Na vertical, na horizontal, esse ferro é mais grosso, né? Ele parece aquele ferro que usa no trilho do trem, né? Um ferro mais forte. Então vai demorar muito para corroer totalmente. Mas esses do guarda-corpo já estão quase todos corroídos. E me preocupa mais o lastro, né? Onde as pessoas pisam. Porque são placas de cimento colocadas em cima desse mesmo ferro. Então ele deve estar muito estragado ali embaixo e colocando em risco a vida de pessoas, né? Eu vou tentar conversar com a Sônia Fontes, a doutora Sônia, né? Que é uma pessoa muito capaz, muito preparada, para ver o que é que ela fala aí dessa passarela, porque não fez essa reforma ainda, né? Ou no mínimo cobrar aí na justiça da empresa que entregue o que ela vendeu, né? Tem que entregar o que vendeu, porque é dinheiro do povo isso aí. Então fica dado aí mais um alerta aqui no nosso programa sobre essa questão. Bom, Joel, e por falar aí na Beira Rio, ontem também foi realizado ali, eu quero mandar um abraço, né, para o pessoal da escola Curumim. Foi realizada uma festa muito bonita ontem, encerrando aí, né? Encerrando não, o mês de setembro, né? Mas comemorando o início da primavera. Muita gente esteve presente, foi uma festa muito bonita, os estudantes fizeram muitas apresentações. E o tema da festa foi 1000 tons, né? Que era uma referência a 1000 tons de cores, né, da primavera, mas também ao Milton Nascimento, cantor. Então toda a peça teatral, toda a encenação feita ali foi em cima das músicas, né, do Milton Nascimento. Então, parabéns aí à Escola Curumim por essa festa bonita. Nós estivemos lá aí, a convite da professora Rita, né, Prudente, e registramos aí essa festa bacana, né, para o encerramento do mês de setembro. Já estamos em outubro e agora fala-se no mês de outubro rosa, né, que é o alerta, Joel, para as mulheres fazerem o exame da mama, né, para evitar o câncer de mama aí que está muito comum entre as mulheres. Então fica o alerta aí para todas as mulheres, né, que não fizeram o exame da mama, para fazer o autoexame, ou se der alguma coisa, se você sentir ali que tem um carocinho, algum volume, procure o médico, né, façam a mamografia para ter certeza de que não há nenhum perigo, tá bom? Então, é o mês de outubro que começamos ontem aí, hoje é o dia 2 de outubro, faz alusão ao Outubro Rosa. Bom, estamos encerrando o programa de hoje, né? Estamos chegando ao meio-dia, Joel. Tem mais alguma informação aí? Hoje a Toné não veio, né? Tá de bom tamanho por hoje. Tá certo. Depois desse show aí que o padre deu, né? Uma aula de vida aí, eu fiquei muito bem impressionado. Muito bom. E também me emocionei aqui, me segurei um bocado para aguentar. Uma história linda, viu? Uma história linda. Se uma história dessa não convencer uma pessoa, né, Joel, a mudar de ideia em relação ao aborto, eu acho que... E é como você falou, Barbosa, vai convencer. Dá realmente um livro. É isso aí. Tá vindo aí o Denilton Santos com o programa dele ao vivo, né? E nós voltaremos aí amanhã, se Deus permitir, a partir das 10 horas. Se você estava assistindo esse programa gravado, fica aí também que vem um bom programa aí logo depois da gente, tá bom? Forte abraço a todos, uma boa tarde. Boa tarde, Joel.
Boa tarde e até a próxima.